Ô, Tem lei. Marcel, Oi. você não pôde ver isso que a gente viu aqui agora. Mas eu acredito que você sentiu na expressão da voz dele. Parece que ele tava falando da casa dele, da família dele. É impressionante. Você entendeu? É, uma coisa Você de vê maluco. que, tipo assim, o cara é energizado por Piraí. Eu não consigo entender porque em Piraí os servidores ganham menos que o mínimo. Não existe isso e completa com triênio, completa com adicional, noturno, com insalubridade, ou não pode. Oi, gente, estamos aqui mais uma vez. Nosso Café com Política, adoçado com políticas públicas, recebendo o vereador de mandato da nossa vizinha querida aqui, Piraí, vereador Sena, né, Antônia? Sim, sim, um vereador que eu achei que ele já estava no 5º mandato já, de tanta coisa que ele já fez. Mas ele está no 1º mandato, com a bagagem aí extraordinária. Vou deixar o Marcel dar as primórdias aí. Então, pessoal, antes de começarmos a entrevista com o vereador Sena, não esquecer de dar o like no vídeo e também compartilhar nas redes sociais, que é muito importante. Se inscrever no canal também, para que o nosso trabalho seja divulgado para cada vez um maior número de pessoas. E estamos hoje aqui, né, com um prazer enorme, o vereador Sena, Sim. que vai contar a história dele, né, com a cidade de Piraí, né, o nosso primeiro candidato de Piraí aqui no nosso canal. Para a gente é um prazer enorme tê-lo aqui Muita conosco. honra, né? Então, Sena, conta aí pra gente sua história um pouco relacionada com a cidade de Piraí. Como é que é a sua biografia? Você nasceu? Como é que fala? É piraense? Piriaense? Como é que fala lá? Quem nasceu? Piraiense. Piraiense. É. Então, você é um piraiense? Não, vamos lá. Primeiro, boa noite, Antônia. Boa noite, boa Rosilene. noite, Boa noite, Marcel. Boa Boa noite. noite. É uma honra ser o primeiro a participar do Café com Política. A honra é nossa. A honra é enorme, né? Eu vim com o maior prazer quando eu recebi o convite. Obrigado. Eu acho que isso é importante, ainda mais que a gente está entrando num momento político complicado, né? Porque a gente saiu de uma pandemia, a eleição novamente vai ser uma Vai se eleição tornando- livre, Isso. né? Porque a gente teve na última eleição uma eleição com restrição. 2020, Foi né? uma coisa louca, né, que a gente passou. Muito. Então a gente vai entrar no momento ímpar da política novamente para a gente alavancar. Então é essa oportunidade que vocês dão aqui para a gente falar, para a população entender realmente quem somos nós, Conhecer, né? é também. muito importante. Então, primeiro agradecer e desejar aqui sucesso para essa atividade de vocês A aqui, o gente Café com recebe. Política. Obrigado. Obrigada. Que pode ter certeza, é sucesso garantido, uma estrutura bacana, com o Marcel do lado também aqui, que é uma pessoa Marcel é nosso entrevistador exclusivo aí. exclusivo aqui, que dá para ver que tem uma habilidade enorme. Agradeço. Mas vamos lá. Vereador Sena, Alexandro Sena Silva. Eu sou nascido em Volta Redonda. Olha. Sou nascido aqui em Volta Redonda. Eu era morador do Santo Agostinho. Ué, fui para meu Piraí. conterrâneo lá, pô. Isso, fui para Piraí com Santo 20. Agostinho? Santo Você Agostinho. morava onde lá? Eu morava próxima à padaria Trevo da Sorte. Olha, perto Perto da sua casa? É, atrás Na da Vila minha casa. Harmonia. Atrás da minha casa. É mesmo? É, porque eu moro no Parque das Ilhas. pô. Parque das Ilhas, perto. Nunca vi um isso aí. menininho lá andando, não, legal. comendo galinha. Não, é pertinho. Eu moro pra cima um pouquinho, Ali de São né? Jorge, na subida, né? São na Jorge. o Parque São Jorge é do outro lado. Eu morava na subida da da Vila Sorte. Harmonia. Ali Da no- Vila Harmonia. Legal. Legal. Olha, que E aí legal. eu sou nascido aqui, trabalhava aqui. E aí um dia fui aos 17 anos ainda, não tinha nem carteira e fui dirigindo pra Piraí. Não pode. Mas eu fiz isso naquela época. Foi E aí, ousado, né? O cara fomos ousado. ousados. A gente tava indo na Fazenda da Grama tomar banho naquele lago, que tem lá, um Já lago fui muito, bacana. já fui. E aí passei em Arrozal, andando por Arrozal, e encontrei uns amigos e falou que tinha um lote para vender. Eu fui lá ver o lote, gostei e comprei o lote. Com 17 anos. 17 para 17, 18. você já Pô, trabalhava? empreendedor. Eu trabalhava na aviação Elite na época. Olha. 17 anos. Eu trabalhava na aviação Elite. Na época eu trabalhava na área administrativa da aviação Elite. E aí comprei um lote, depois eu me casei, conheci a Karina, me casei. Karina, com 20 Karina, anos. boa noite, tá, Karina? A Karina tá ali. Karina é uma Com Linda, fofa. 20 Karina. anos, com 20 anos eu me casei com a Karina, tô casado até hoje, tô com 46, faço 47 agora. E Menino novo, né, Marcelo? casamos novo. E aí mudei pra Rosal. E tô mais tempo em Rosal do que aqui, Foi em pro- Volta Redonda, onde foi eu pro- nasci. foi pro Os sítio? meus Não, não é sítio não, lá na área urbana mesmo de Arrozal. Ah, legal. Comprei É um um, terreno. é um distritozinho, né? De Piraí. Arrozal assim é que o se fala. terceiro distrito de Piraí, é considerado o terceiro distrito. Porém, é a terceira, um terço da população do município mora em Arrozal.
A cidade de Piraí tem 28 mil habitantes, sendo que quase 10 mil habitantes é de Arrozal. Arrozal é depois de Pinheiral ali? Arrozal é vizinho de depois. Pinheiral. Mas depois do outro lado da Dutra? Então, Pinheiral fica do lado esquerdo, sentido Rio, e Arrozal fica do lado direito. Ah, entendi. Depois do Roma, Arrozal fica... Você descendo ali aquela reta, né? Isso, a serrinha, né? Que eles chamam. E aí você já entra ali à direita, já é Arrozal. Isso aí. Dali pra lá é Arrozal. E era tudo uma cidade, né? Pinheiral foi emancipado, mas Pinheiral pertencia a Piraí, era um outro distrito, né, de Piraí. E aí se emancipou, depois o Aurelino virou prefeito, e aí quando veio a história de Pinheiral. Mas é legal, mas é isso, eu sou Volta Redondense. Olha, então você tem parente aqui em Volta Redonda ainda? Tenho, minha família é daqui, eu tenho primos aqui, meus pais eram daqui. Só foi você pra lá? Só foi eu pra lá. Aí tô lá quietinho lá. E como é que começou? Aí você trabalhava na Elite, né? Foi pra lá e você começou a fazer o quê? Mudou de setor, continuou na Elite? Isso, rapaz. Aí na Elite eu entrei garoto. Meu pai era motorista da Elite também. Aí depois meu irmão virou motorista da Elite também. E também virei motorista da Elite. Mas antes, eu entrei na Elite garoto. Eu entrei com 15 para 16 anos. E comecei a trabalhar lá. Entrei de conferente, depois... Motorista de ônibus. Aí depois eu fui ser cobrador de ônibus para ganhar um pouquinho mais. Tirou carteira, né? Aí fiquei pouco tempo... Não, aí eu fiquei pouco tempo como cobrador. E aí eu fui trabalhar na área administrativa. Aí fui escalante, depois virei gerente de tráfego da empresa. E depois... aí sofri um assalto na empresa, uma história, né, um pouco ruim. Mas sofri um assalto, falei que não queria mais aquela atividade. Aí a empresa me deu a oportunidade de treinar na manobra com 20 anos. Isso tudo eu tinha feito dos quase 16 anos até os 20. E aí eu fui para a manobra aprender, né, a manusear, né, a trabalhar, a dirigir o ônibus. Não, porque você falou que foi para lá sem carteira, isso aí já a minha carteira D chegou na época e aí eu virei motorista de ônibus. Eu fui o motorista mais novo da empresa. Com 21 anos eu era motorista de ônibus da empresa. Então, eu fui o motorista mais novo que a empresa teve. Legal, né? Já logo tirou a D. Né? Por isso, então, que a gente vê que tem algo diferente. Porque eu dei uma breve lida, eu até procurei no site da Câmara Municipal de Piraí um histórico seu para conhecer um pouquinho. Eu achei algumas coisas, mas não nesse site necessariamente, mas dizendo que você tinha assumido a Associação de Moradores de Arrozal com 23 anos. Sim. Então você sempre foi visionário. Pois né? Essa desenvoltura toda, a questão política, tem muita coisa aí. Isso está no seu sangue. Pois é, essa questão política é interessante. Aqui em Volta Redonda, inclusive, deixa eu fazer um adendo. O período que eu trabalhei na minha vida, né, que eu fiquei na empresa, fiquei 14 anos, durante 14 anos na Elite. O período que eu trabalhei como motorista, até como cobrador de ônibus, o período que eu fiquei, trabalhei a maioria do tempo aqui na Água Limpa. Era Água Limpa Conforto e Água Limpa Padiozinho, as duas linhas daqui. Sim, pô, Morada da Colina. Então conhece muito bem Volta Redonda. Sim, Volta Redonda a gente conhece tudo. Volta Redonda a gente conhece. Como conheço bem Piraí também, né? O Marcel tem família lá em Santo Agostinho e tem aqui na Água Limpa. Com certeza você já me viu lá em Santo Agostinho. Com certeza, com então, certeza. Eu ia falar da bengalinha, mas ele nunca usou bengala. Não, mas na época eu enxergava, né? Nessa época. Com certeza a gente já se deparou lá, porque assim, a diferença minha e sua de idade não é tão grande, né? Pois é. Eu tenho 42, você 46, né? Cara. Com certeza a gente correu atrás de pipa lá. Eu estudei, pode ser, eu estudei no Colégio Maria José, Campos Cortes ali. Também, pô. E aí depois eu fui pro JB, na Vila Americana. Aí, Marcelo. Você conheceu o Rodrigo Furtado lá, Santo Agostinho? Não, dessa época não. Nessa época não conheci o Rodrigo. Eu conheço o Rodrigo depois. Assim, a gente não tem um relacionamento, não tivemos a oportunidade. Você ainda é a professora Miriam lá do Maria José? Tem um pessoal da antiga lá, que era professora, Miriam. Não, né? Professora... Eu sou da época da professora Celeste, aquela turma daquela época ali. Mas é legal saber que... É legal. Então, a gente tá lá e cá. Bom. Meu coração tá lá, né? A gente tem em Volta Redonda também um carinho especial, mas Piraí pra mim virou minha paixão e meu Arrozal. As cidades são vizinhas e podem sempre se ajudar. Ninguém faz nada sozinho, né? Então é sempre parceria. Claro, e a gente vê a luta que o Neto tem em acolher o povo das cidades vizinhas, né? Eu tô falando o Neto em si, por conta do que esse cara representa para Volta Redonda é a cidade mais importante do sul do estado. Então, assim, e tem um acolhimento do prefeito aqui, né? O Neto é a nossa referência, o homem vai para 6 mandatos. Então, a gente sabe que o acolhimento dele é bacana. Acho que é o único, né? Ele indo agora, fazendo essa pré-campanha e vencendo a próxima,
Ele entra no livro do Guinness Book. Guinness Book. Vai ser, Nós acho que temos, do eu Brasil tava não tem. analisando, não, na mesma cidade não. Eu tenho um prefeito que ele assumiu assim, porque tem umas cidades pequenas que um prefeito sai. Ele igual vai pra aqui mesmo outra. em Valença, né? Tem Valença, Rio das Flores. Às vezes o cara é prefeito em Valença, o outro vai ser prefeito, acho que em Rio das Flores, essa confusão toda. Mas igual e aqui? Patido Igual Alferes, aqui não. né? Parece que tem o Eurico Júnior, que foi prefeito de Vassouras e prefeito de Pati. Aham. É uma coisa assim, porque as cidades são pequenas É. e ficam. Mas de uma mesma cidade, o Neto vai entrar para E com essa quantidade de pessoas, né, que nós temos habitantes aí, nós estamos hoje com quase 274 mil pessoas, né? Pois é. O Neto É poderia muita ter coisa. sido- É Dos referência, né? Neto sim. poderia ter sido candidato a governador do estado, não sei por que nunca foi, né? Ah, mas é porque ele ama Volta Ele Redonda. ama Ele ama o Volta estado do Rio de Redonda. Janeiro, mas Ama ele o ama estado, Volta isso. Redonda. O Neto, o amor dele. Eu falo sempre que quando a gente entra lá no gabinete do Neto, ele dá uma aula pra gente. Esse cara, ele é fora da curva. É, O os Neto é cara fora da que curva. A gente pega a entra lá, orientação ele do tá prefeito, negociando. segue na Eu fui um política. tempo atrás lá, eu vou sempre lá. Assim que eu posso, eu venho aqui em Volta Redonda, eu tô passando, se eu tiver com um tempinho, eu chego na prefeitura, eu chego e subo e vou sentado, sento lá no gabinete do Neto, enquanto ele tá negociando as coisas lá. E ele tem uma mente absurda, porque ele tá aqui, ele tá vendo tudo que tá acontecendo ao redor. Tudo. O telefone, uma transparência absurda no Viva Voz, tanto Viva o celular Voz, quanto o telefone isso. fixo. É uma coisa assim, ele dá aula de transparência, é uma coisa absurda. Ele é fora da Ontem na curva. convenção houve uma fala que eu de fato concordo, de que se houvesse governador da região, ele O Pezão seria. falou isso, né? Um principado, É, né? Ele ele seria é. o príncipe da nossa região. É. Mas aí estava falando da política, ô Marcel, eu acabei não concluindo a sua pergunta. Eu fazia parte eu fazia parte da. Associação? Não, antes, quando Na criança. elite. Na Quando elite, criança, eu fazia. Representante Moleque, de turma. representante de Ai. turma era sempre. Ah, entendi. Tô falando Eu que fazia o sangue, parte, cara, aí, dessas teve uma paradas. época É muito liderança. interessante. A fundação, a FEVRE, a Fundação Educacional de Volta Redonda, o JB, eu estudei no JB, então era da FEVRE. Aí, eles iam começar naquela época a compra, eu não lembro nem quem era o prefeito da época, isso tem, eu tô com Esse é bem, o mais de 30, Nelson, pô. mais de 30 anos atrás, 33, Vanildo 34 anos Cavallo. atrás. Ah, Eu pode acredito ser. que possa ser... Klinger, Vanildo. Klinger, Vanildo, nessa Klinger, época aí. esse Eles nome começaram aí. a cobrar uma taxa dos alunos, e eu era contra aquilo, a gente não tinha condição de pagar. Tu tava no sangue. Aí eu me lembro bem que tinha um vereador, você vai saber quem é, Marcelo. Quem? O Leonardo Nogueira, o Léo, lá do Santo Agostinho. Ah, o Léo, ele é irmão do meu tio, pô. Pois é, o Léo era vereador nessa época. O Ele Léo foi deve eleito estar pelo Partido pelo Trabalhador, PT, né? Pelo isso PT, aí. eu lembro. E aí o Léo, a filha do Léo estudava comigo, a Aline. E Conheço aí... também. Porque ele é a minha tia... Né, ele não é meu tio de sangue, mas é irmão do meu tio. Ah, legal. Casado com a minha tia. o Ah, Léo. legal. E aí, a gente estava combatendo aquela situação toda, e aí nós fizemos uma reunião e eu pedi pro Léo ir com a gente, ele era o vereador da cidade, falei, vai lá ajudar a gente. Aí nós nos reunimos na época com o presidente da FEV, não me lembro também quem era, que tem muitos anos isso, e aí nós fomos numa reunião e nós conseguimos cancelar essa taxa naquela época e os alunos não pagaram. E era ilegal. E o Léo abraçou essa causa na época. Entendeu? Então, assim, é muito Já legal. tem uma essa situação. referência, ó. Aí a Já gente tem foi uma acompanhando. E referência. quando eu fui para Piraí, antes disso, na Elite, eu trabalhava nas funções de liderança da empresa, né? Fazia escala de serviço, eram muitos funcionários, era quase 300 funcionários na época, eu fazia escala de todo mundo. Eu, como um menino de 16 anos, eu tinha essa responsabilidade. Então, eu era responsável por um setor. E depois eu passei para gerente de tráfego na empresa. Eu tinha essa responsabilidade. Então, a gente sempre teve essa liderança. E aí, quando eu fui para Rosal, eu já era motorista quando eu me mudei para lá. Mudei para lá com 21 e mudei para lá. Já tinha o terreno e tal, convivia em Rosal já. E aí, eu me mudei para lá. E aí, um amigo me chamou para participar de uma associação. Aí eu pensei, vamos lá, vamos ver o que é. Mas não era associação de moradores nessa época. Chamava-se Assolar, Associação Solidária de Arrozal. Era um grupo. Era um grupo. Eles queriam montar. Mas naquela época era muito difícil. A gente está falando de 26 anos atrás e tal. E aí a gente não tinha dinheiro para registrar uma associação. Era muito caro, porque você precisava registrar um estatuto. Sim. Aí tem que a assinatura do advogado, paga para A gente assinar. está nessa fase, a gente está nessa fase. É tudo caro. E aí, caro, e hoje ainda tem o recurso. Naquela época na internet tinha. Né? Tinha o Orkut, Tinha, não. mas ninguém nem usava isso, porque a gente não tinha internet, não adiantava usar o Orkut. E aí
a gente descobriu que existia a Associação de Moradores em Arrozal, que tinha um CNPJ, ela existia de direito, mas não existia de fato, porque o presidente da associação na época, uma pessoa até muito boa, ele começou a trabalhar e ele não tinha tempo para tocar a Associação de Moradores. E a diretoria também não tocou, a associação parou. Aí eu falei, gente, vamos para a associação. Nós pedimos esse rapaz, ele fez um edital, conforme manda a lei, publicou o edital, nós montamos a nossa chapa, concorremos à eleição, ganhamos a eleição. Com certeza Isso ganhou, você né? tinha 23 anos. 23 anos, 22 para 23 anos. 22, não era 23, 22 para 23, isso aí. Aí assumimos a Associação de Moradores. E aí... Ficou quanto tempo? A gente ficou um mandato na época. O mandato lá é quanto Fica um tempo? É mandato, 4? e depois eu é saí 2, pra- né? Associação de Moradores É é 2. Depende do estatuto. Depende do do estatuto, eu não me lembro se é. era 2, se era 3 anos. E aí, eu saí para concorrer à eleição também. E foi concorrer à eleição. A gente saiu e fomos tocar o barco. Mas aí começou. Concorri à eleição, fiquei na suplência. Né? E aí foi indo. E nunca parei. Mas essa questão de você ter entrado para política, foi um convite de alguém? Surgiu de alguém? Foi Ou foi, porque a gente- foi nessa naturalidade sua mesmo de liderança? Naturalidade. Então, quando a gente foi para a Associação de Moradores, ninguém queria assumir a presidência da associação. Eu falei, gente, vocês têm que assumir. Eu cheguei agora aqui, né? Tô menos tempo que você. Não, Sena. Você que tem o perfil, vai para lá. Eu falei, então vamos. Aí foi onde eu virei o presidente da associação. Montamos a diretoria comigo, o presidente. E aí, depois, a gente, o desempenho foi bacana e as pessoas falaram, cara, tu tem que concorrer à eleição, rapaz. A gente precisa de um representante aqui que tem essa fibra. Eu era muito... Era muito impetuoso. Eu gostava das coisas. Eu sou mais tranquilo. Não, eu sou tranquilo. Veja bem, a gente Juventude, a gente cara na novo, juventude É você porque, quer na que as coisas- verdade, o ímpeto continua. É que hoje você tem maturidade, é diferente. Isso aí. Porque o meu ímpeto hoje, ele é na condição de fazer, né? De realizar, de fazer as coisas acontecerem. E naquela época era de acontecer agora. Porque o jovem, ele quer isso, né? Ele acha Ele que quer, ele tem um senso de urgência mais Na hora, abusado né? Sim. do que os outros, né? Sim, sim. E é normal isso. Hoje mais natureza do da jovem. idade. amadurecido, né? Amadurecido, a gente vai ponderando as coisas, a gente vê que as coisas... a gente precisa que as coisas se resolvam, né? É. Hoje eu fico muito preocupado com as Mas pessoas o que têm fome. imediatismo, né, Eu fico muito pode- preocupado com as pessoas que precisam de um médico que é agora. E isso eu tenho pressa. As outras coisas, a gente também tem pressa, mas existe uma prioridade. Sim. Né? Então a gente tem que saber dosar isso. E hoje eu aprendi isso. E por isso, eu acho que é por isso que a gente está tendo essa trajetória Que tem bacana. A gente um vai olhar aprendendo. mais voltado, né, para a família, porque É. você casou, constituiu família, tem filhos, né? E aí o olhar, com certeza, o olhar acolhedor, ele... Claro. Então foi isso. Aí a gente começou e foi embora. E foi distribuindo Pô, aí que legal, foi trabalho. tipo a história, né, do Mineirinho também, que foi aclamado, né, Sim. pela comunidade. Sim, Mas ele é de menino toda- bom, né? Eu gosto ele dele. é, ele tem uma é. história Por favor. parecida com a sua. Ele tem uma história muito bonita também, né? De início, né? De início. Agora, com tudo isso, você não falou, eu gostaria de perguntar, porque o cavaco nunca cai longe do pau, né? Sim. Fala um pouquinho dos seus pais, porque você disse Sim, que comprou falo. um lote com 17 Sim. anos. Tem algo diferente aí, né? Que as pessoas precisam saber. Independência. Pois né? é, menino, eu vou falar pra vocês, eu acho que é o destino mesmo, é Deus. Sabe por quê? Porque na época eu já namorava a Karina, a gente começou a namorar, na época era namoro de JB. Olha! Namoro de JB. E aí a gente começou a namorar muito cedo, ela com 15, eu com 16 para 17 anos. E a gente começou a namorar muito cedo. E aí, mas tranquilo. E eu tinha meus tios que moravam lá em casa e meu pai tinha carro e meu tio tinha moto. Então, assim, eu não precisava de carro nem de moto. Então, vou comprar um terreno. Eu fiz investimento. Eu nunca fui... Visionário. Nunca fui bagunceiro. Eu gostava das festas, ia muito pro náutico. A gente fazia isso, mas assim... Ia pro aero também, mas era menos, não era mais náutico. E aí, eu comprei esse terreno lá em Rosal. Fui passear lá e comprei o terreno. Eu olhei lá e gostei. Aí eu tinha já um dinheiro guardado e meu pai me emprestou o resto, eu comprei o terreno. E aí ficou o terreno. Nossa, eu com 45 anos consigo guardar R$10. Quando a Karina engravidou, a gente se casou e aí eu falei, vou comprar o terreno. Aí eu vou comprar o terreno, não, vou construir lá. E construí. E aí eu trabalhava à noite na empresa aqui, trabalhava de dia numa outra papelaria, chamada Papelaria Progresso. Lembra da Papelaria Progresso? Lembro. Isso aí eu lembro. Não sou muito nova, não, mas eu Do lembro. André e da mãe dele, que eu me esqueci o nome dela, que, né, ela, se estiver aí, tá bem, né, com a idadezinha avançada, uma pessoa muito boa, e eu trabalhei ali. E eu trabalhava de noite, olha que loucura, gente, é uma loucura. Eu trabalhava de 19 às 4 horas da manhã na Elite, à noite, nesse período.
Com 20 anos nessa época. Eu tava esperando minha carteira chegar, porque categoria profissional era só com 20. Naquela época, não. Naquela época, eu tava na mudança. A gente podia ter carteira, mas não podia dirigir coletivo. Podia dirigir... A gente podia ter carteira A, poderia dirigir carreta, mas não poderia dirigir ônibus coletivo. Caramba. Era um período. Pode transportar vidas, Aí depois, provavelmente. aí naquele período que mudou, quando eu fui tirar a carteira, que mudou o período. Aí eu fiquei esperando minha carteira. Eu dei entrada nos documentos, aí eles proibiram a gente fazer, mas já tinha dado entrada. Quando eu fiz os 21 anos, aí o processo andou e eu peguei a carteira e já fui ser motorista na rua. Esse seu desejo aí por dirigir, logo já começando na E, né? Não, mas isso aí era do sangue, né? Meu pai era. Então, isso que eu ia falar aqui agora. É por causa do nome, que já tem esse negocinho de correr aí, cena, né, Marcelo? Coincidência, Não, mas na verdade Cena, é piloto. como se você fosse graduando dentro da empresa. Né? Mas Vai aí, fala dessa carga melhorando. horária aí que você não falou. Então, aí a carga horária era essa. Eu pegava até as 4 da manhã. Aí eu ia pra casa, e naqueles 4 da manhã, quando ia buscar, fazer o ônibus ia fazer o primeiro horário, fazia 4 horas da manhã, e nessa época ainda morava no Santo Agostinho. O ônibus fazia 4 horas da manhã de Santo Agostinho pro Conforto. Eu ia nesse horário, descia lá, né, na minha casa e ficava dormindo até umas 7 horas da manhã. Chegava em casa 4 horas da manhã, por aí. Mais ou menos, 4 e 10. Aí eu chegava nesse horário em casa, ficava até as 7 da manhã dormindo. E aí eu acordava e ia pegar na papelaria. Eu acordava, pegava um ônibus e vinha para Amaral Peixoto trabalhar Trabalhava até 18h30. Caramba, mano. Só botava um crachá e a camisa da empresa para eu não pagar passagem. De segunda a sexta. De segunda a sábado nos dois. Caramba. E na Elite eu folgava uma semana sábado, uma semana domingo. Entendeu? Então, se eu estivesse trabalhando no domingo, eu trabalhava a semana toda, eu não parava. Só que no domingo eu trabalhava só de dia, né? E no sábado até meio-dia, o horário de comércio. Eu vi também que você tem uma formação, né? Você... Tem minha formação. Eu sou formado em logística e pós-graduando em mobilidade urbana. Olha. Interessantíssimo. Tudo a ver. Mas aí, gargalo, né? tem que ser da área, né? Mas você estava falando dos meus pais, né? E os meus pais, eles eram uma referência. Meu pai trabalhou muito. Meu pai trabalhava muito. Porque empresa de ônibus no passado não existia as regras trabalhistas, né? Então, meu pai, ele... Trabalhava muito. O cara parava meia-noite e voltava 4 da manhã para trabalhar. Olha só que loucura, para dirigir ônibus e dobrava o dia inteiro e até 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Era uma loucura, não parava. E minha mãe não, minha mãe era do lar, mas lavava roupa para fora na época. Minha mãe lavava lá 8, 10 roupas, né, de 10 famílias para fora. E trabalhava muito, minha mãe ajudou muito meu pai. Então, a gente ainda tem uma casa ali ainda que era um deles. Aí meu pai depois infartou, faleceu. E 8 anos depois, minha mãe, com essa maldição dessa Covid, minha mãe saudável, sem comorbidade alguma, com 66 anos, pegou a Covid e foi embora. Então, assim, mas eram referências pra mim. Foi na primeira onda ou na segunda? Oi? Ela faleceu na primeira onda ou foi na segunda? Foi na primeira onda, porque Bom, ela não tinha tomado a vacina ainda. Não, então foi na primeira. Foi na primeira onda, não tinha tomado a vacina ainda. Foi na primeira. Ela não conseguiu, ela era louca pra tomar a vacina e não conseguiu. Na semana que ela tomava a vacina, ela contraiu a doença. Com 2 semanas, nós enterramos minha mãe. Nossa, minha mãe. Rápido. E aí eu tenho meu irmão. Meu irmão, meus sobrinhos moram aqui, mas meu irmão agora tá morando em Arrozal, ao lado da minha casa. A Meu irmão foi pra Rosal, lá. É só vocês dois? Só nós dois. Você mora qualidade nesse- de vida, né? Então você mora no mesmo terreno que você comprou quando você tinha 17 anos? Então, Não, esse terreno apareceu depois. Aí meu pai comprou um, meu irmão, eu comprei outro, meu irmão comprou outro, um do lado do outro. Foi muito bom o terreno. Pra você ter ideia, foi prático comprar. Não precisava dar entrada e você pagava sua prestação. Era fácil. E Antes, fora né? desse Agora- terreno que eu tava, eu tinha lá. Aí depois eu vendi onde eu tava e Comprou construí nesse que eu já tinha comprado, que tava lá, tô lá, nesse local lá. Mas a Rosal, qualquer lugar que você morar em Rosal, você tá feliz. bom. Qualquer lugar. Lá não tem lugar ruim. Lá a gente não tem criminalidade. Tem as coisas, os pequenos delitos que é natural. Não era pra ser, tá? Não concordo com essa naturalidade. Mas assim, tem os pequenos delitos. Mas assim, o povo, ninguém mexe com ninguém. Você pode ter ali o que você quiser. Não tem índice de Todo mundo criminalidade. conhece todo mundo. Todo mundo conhece todo mundo. Se você andar de madrugada lá, ninguém vai mexer com você. É uma coisa assim, é uma qualidade de vida absurda. Nós temos na cidade de Piraí toda. Tô falando em Rosal porque eu moro ali, mas é a cidade toda. É. Aí as pessoas, porque a Rosal é grande, às vezes acham até que tem criminalidade. Tem nada. É um local maravilhoso. Sena, você contou pra gente que você teve 5 campanhas Sim, e você está no primeiro mandato. Sim. Então você é um cara resiliente. muito. Isso a gente já sabe. Resiliente. E também muito, mas muito atuante para o seu primeiro mandato.
Eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho em Piraí. Sim, conto sim. Depois que eu disputei disputei 2 eleições, as 2 primeiras eleições, a primeira eu fiquei de suplente. A segunda, eu não fiquei de suplente, mas eu fui mais votado que 2 vereadores. O meu partido, eu fui mais votado da minha coligação, meu partido não fez legenda, não entrei. Ah, porque não teve o Não, coeficiente. não atingiu o coeficiente eleitoral, né? A regra eleitoral. E hoje, se estivesse na regra dos 80% que tem hoje, né? Você Se você tinha atingir, entrado. eu tinha entrado. Na volta eu tinha entrado. Mas enfim, é porque não tinha de ser. É o Deus tempo de prepara Deus, né? o tempo de Isso. Deus. E eu falo sempre que se eu tivesse ganhado a eleição naquela época, eu não seria o Senna que sou hoje. Eu não teria a mesma capacidade de ajudar as pessoas como a gente tem hoje, né? Os mesmos contatos. Eu não Sim. teria... Talvez eu não seria amigo do Munir, do Neto, Sim. de uma Laura Carneiro. Exatamente. Né? É Dessa tudo turma muito, toda é tudo no tempo, Verdade. né? dessa Sim. turma que eu sinto orgulho muito grande de fazer parte do grupo político deles. Essas pessoas, elas dão suporte pra gente de conhecimento, de experiência, de dar essa aula pra gente. Então, eu fico muito feliz de estar com essas pessoas. E é interessante ver isso, porque você conta com muito orgulho e mostra, você demonstra que você está sempre aprendendo Sempre. para esse povo todo. Sempre, Isso é sempre perfeito. aprendendo. Eu tenho a humildade de aprender sempre. E aí, eu disputei essas 2 eleições. Depois, eu fui trabalhar no governo. E tive a oportunidade de ser coordenador do Cine, do Sistema Nacional de Emprego, Banco de Emprego, Sim. de Piraí. Onde, além de ser do Banco de Emprego, eu coordenava os cursos de capacitação da prefeitura. Que a prefeitura, na época, que queria pagar os cursos para as pessoas fazerem, só que, na época, o Senai, o Sistema Firjan, ele estava expandindo vários cursos e a gente conseguiu dezenas de cursos gratuitos para o nosso programa. Cursos bons. Todo curso é bom. Profissionalização. Mas os cursos, Tem assim, alguns tipo... que são melhores, né? lá, solda, por exemplo. Solda é um Nossa, curso solda que... é caro. Pois Caro é, pra caríssimo. caramba, E era muito gratuito. caro. Até a passagem a gente pagava. Então, era solda TIG, MIG, MAG, eletrodo revestido, curso de manutenção mecânica industrial, eletrônica industrial, elétrica predial, pedreiro, carpinteiro, armador e vai por aí fora. Instalação de som e alarme automotivo. Nossa, só curso bacana. E a gente sabe que quando chega essa parte na cidade, é porque lá atrás, o governo federal, a galera, né, do estadual, o governador, a galera Sim. trabalhou para poder chegar a isso na Sim, cidade. e eu aproveitei. Eu Exatamente. mantive um relacionamento com o pessoal do Senai, principalmente, mas do SESI também. E a gente... Era pré-vestibular social. A gente fez tudo que vocês podem imaginar Sim, a gente... naquela cidade. E aí, uniu o útil ao agradável. A gente dava os cursos e ainda eu tinha a capacidade de apresentar essas pessoas nas empresas. Então, quando a empresa pedia alguém, eu falei, eu tenho as pessoas qualificadas aqui. Depende. A gente conversava com a empresa, dá Sim. oportunidade. Você vai moldar. Às vezes eles queriam as pessoas com experiência. E a gente trabalhava aqui. Não, peraí, o cara tem um curso, pô, ele já é familiarizado. Depende só de vocês ensinarem, ele vai pegar rápido. Vê aquele que você acha que é mais dinâmico, faz uma entrevista, você escolhe, não quero indicar ninguém. Tinha muito jovem? Muito jovem. E a gente na época formou mais de 1.500 pessoas, é muito legal isso. Isso era só em Moradores, Piraí. né, de Piraí. Moradores de Piraí, mas faziam um curso no Senai de Barra. O SESI não, o SESI deu alguns cursos em Piraí. SESI, Senar... O SESI Senat também, a gente conseguiu uma capacitação na época, não me lembro mais a atividade que foi, mas tudo do Sistema S. Só curso bom, coisa boa, coisa assim... Eu fiquei muito feliz. Foi um período que... Hoje eu ando pela cidade, as pessoas lembram ainda, Senna, poxa, você tem que voltar pro Cine. Eu falei, não, calma aí, gente. A gente vai ajudar... Foi bom, A gente né? continua aprimorar, crescendo. A gente vai ajudar a aprimorar, né? Melhorar. Eu acho que são tempos, né? Eu sou contra você se eternizar em determinados cargos. Né, você virar dono da pasta. Sim. Porque isso você se acomoda. Então você tem que buscar outros horizontes. Então aí eu fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Essa secretaria que eu fui para o Cine, eu entrei de assessor técnico dessa secretaria, cuidava da capacitação profissional. E depois eu fui para o Cine e depois aí saí dali, disputei uma eleição. Aí fiquei de suplente. Aí fui convidado para participar, para trabalhar na Secretaria de Transporte, que era minha área. Mas aí a gente ficou muito preso na Secretaria de Transporte. Era muito serviço interno. Isso me causa um certo... Administrativo. Sim. Eu não gosto muito, mas a gente teve uma boa participação. A gente conseguiu, através da Secretaria de Transporte, até teve um amigo que faleceu semana passada, que me ensinou, foi um professor meu, que é o Gilberto Magalhães. Caramba. O cara era fantástico. O cara conhecia tudo de transporte, de legislação e tal. E esse cara, ele me deu aula.
eu aprendo muito, eu sou muito humilde para aprender, porque eu acho que aí você cresce. É aí que você aprende. Pois é, e ele me deu muita aula. A Ensinamento é gente sem moralizou a questão dos táxis na época que existia a legislação federal, mas a municipal não existia para controlar ali o transporte escolar. A gente conseguiu acrescentar umas linhas de ônibus a mais, né? Botar uma linha de ônibus, por exemplo, de Arrozal até a Fazenda da Grama, foi a gente que conseguiu. Uma linha de ônibus que vinha de Barra do Piraí até uma fazenda linda que vinha para o Santanésia, para acrescentar essa linha até Piraí. E isso você sendo secretário. Não era secretário, eu era chefe de transporte urbano nessa época. Olha, e fez isso tudo. A gente trabalhou. E aí, na Serra do Matoso, pararam de circular com transporte lá da época, era uma aviação Itaguaí, Serra do Matoso, gente, pra vocês terem noção. O Piraí é muito grande. O Piraí tem 520 quilômetros quadrados de área. Caramba. Apesar de ter pouco morador, né? Pouco habitante. 28 mil habitantes só, mas ela é muito grande. E Serra do Matoso, pra você ter ideia, é 70 quilômetros de Arrozal até lá. Olha! É 70 É muita coisa. 70, você desce a Serra das Araras todinha, vai embora. Antes de chegar no pedágio que você entra pra Serra do Matoso e ainda é Piraí. Para chegar lá, você passa no território de Itaguaí, Seropédica, Paracambi, pra você chegar. É Piraí. E é Piraí. É um lugarzinho muito aconchegante. Estive lá esses dias e é um pessoal muito bom também. Mas assim, é bem longe. Então é difícil de cuidar, né? Porque tem que ter uma unidade administrativa em cada bairro, essa coisa toda. E aí, também não tinha, tivemos problema em Cacaria, que também é mais... Cacaria. Teve problema, a gente conseguiu resolver. Eu passo sempre, quando eu passo na Dutra direto, a gente... Mas vai lá pra dentro, tem alguns quilômetros lá pra dentro. Tem. Enfim, aí depois saí pra disputar a eleição. Novamente, não consegui. Aí a gente já tá falando da quarta eleição. Quarta eleição. Aí, falei, vou parar. Essa bagagem toda... Falei, vou parar, não vou mais atuar, eu vou parar. Eu acho que tá bom, a população fez a escolha, aí eu já tinha... Né? Pela minha profissão, acho que o profissional do volante é uma profissão que eu amo e eu acho que eu respeito demais essas pessoas. Não é fácil. Mas se ele for bom no que faz, é muito difícil ele não conseguir trabalhar. Sim, verdade. Então eu já tinha conseguido o trabalho, nem era de motorista na época, era na minha formação na área de logística. Eu comecei a fazer direito, tranquei o direito por causa da política. Não tinha como eu fazer a campanha. Aí depois eu concluí logística e aí pretendo ainda concluir o direito, mas vamos esperar um pouquinho. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que você é formado em logística, porque o meu filho fez 18 anos em janeiro e a faculdade que ele escolheu foi... muito bom. Logística é importante. A minha cunhada fazia em transporte. E aí eu falei, vou largar para lá. E aí o prefeito da época me convidou para a subprefeitura de Arrozal. Eu falei, não quero mais. Não, vamos lá, eu preciso de você. Me indica alguém. Eu falei, não, indicar eu não indico. Que eu queria... Indicar eu não indico. Vamos lá então, vamos aceitar. Aí conversei com a família. E aí a família falou, vai, é pertinho de casa, vambora, mete bronca. Aí eu fui. E aí foi... E daí que começou? Aí a coisa foi frenética. Porque você falou uma coisa aí importante, né? Porque sempre que quando a gente vai fazer alguma coisa que a gente tem dúvida, ter o apoio da família, né? É muito importante. A família é a base de tudo. E minha família anda lado a lado comigo. Sim, eu não tomo decisão sem falar com eles. Muito importante na sua trajetória, né? Porque você coloca isso sempre em primeiro lugar. Sim. Isso é importante, porque você consegue avançar. Tendo o apoio da família, a gente consegue avançar. Eu tenho hora que eu às vezes eu fico preocupado, porque quando você se dedica muito às outras pessoas, você acaba esquecendo um pouco de você. Então, a minha família, hoje eles têm a consciência, foram aprendendo ao longo do tempo, que se eu estiver feliz, eles também estão. Sim. Então é onde que eles me acompanham, né? Hoje aqui, minha esposa está aqui comigo. Karina, muito né? Ela está aqui comigo. Então, assim... E faz toda a diferença. Faz, porque se ela não vem, ela fica longe. Então tem hora que em alguns lugares não dá, não tem jeito. E eu acredito também que a sua família, com essa trajetória toda que a gente está ouvindo aqui, a sua história muito boa, que você deixando outras pessoas felizes também, né? Causando isso em outras pessoas, com certeza reflete neles e vem deles também essa felicidade. Então, isso aí. Família é tudo. É isso aí. E é gostoso, né? As pessoas saírem. Eu, graças a Deus, eu tenho um bom histórico. E por eu gostar de gente, eu acho que a gente tem que gostar de gente. Principal. E eu penso sempre, eu uso uma frase sempre que para ser bom de verdade tem que ser bom para todo mundo. Sim. Então, quando a gente faz pelas pessoas e quando a gente realiza, ou melhor, pelo menos ajuda a realizar, a gente fica feliz com isso. E aí, as pessoas elogiam a gente para a família da gente. É muito gostoso isso. Eles se sentem bem com isso. Então, eles veem que eu acho que se eu não participar da política diretamente,
vai ficar vazio alguma coisa. E aí, talvez a minha felicidade não esteja completa. Sim, exatamente. Eu acho tão bonito você falar dessa forma, porque assim, eu tenho um olhar muito interessante em relação a... Eu sou apaixonada por política, sempre fui. E eu acho que a política, ela é algo assim tão maravilhoso, mas existe algo muito distorcido. Porque o político, às vezes, você está dizendo e você está colocando isso como algo muito humano, muito tranquilo para a população. Você passa a ideia de ser um vereador extremamente atuante e acessível ao seu povo. Sim. E isso tem que existir. Eu fico pensando quando isso é totalmente ao contrário. E a gente estava conversando aqui sobre uma pessoa extremamente especial, que é o Pezão. Sim. Né? Como ele é acessível. Ontem a gente estava olhando lá na convenção, você chega perto dele, parece que você conhece ele há muito tempo. Porque é o jeito que ele te trata. O cara é político, né? igual Senna. E aí o nome que esse homem tem na política, e ele trata todo mundo assim. É diferente você ver isso e você manter isso. Sim. Porque, às vezes, o político ele passa a ideia de que ele é uma estrela. Sim. E ele não é. Estrela é o povo que coloca ele lá. Isso aí. Não isso é? aí. Então, ele não pode perder essa essência. E hoje a gente está vendo. E a gente vê os assessores que estão perto, tá blindando, tá isso, tá aquilo. E depois? Como é que vai ser? Pois é. Não é? Porque Pois é. você pode dizer da sua profissão, nunca ninguém vai te tirar. Mas o cargo político você Sim, está. você está. É. Tempero Não é? da política é o povo, né? É não o tem povo. jeito. E eu Não fico tem olhando, né, a como. vaidade de alguns políticos, eles se sentem estrelas, né? Gente, É, eu não você vejo. ontem... Eu sou muito é, nisso, tranquilo nisso. Eu não tenho essa mas vaidade. seu Você sucesso tá de tá par- aí, eu- Isso que eu ia falar agora. E o seu acesso, né, as pessoas que têm acesso a você, por mais que Piraí seja pequeno, Arrozal e tal, mas é aonde você ganha o mundo. Porque Pois é. é dali, né, dessas pequenas coisas que a gente alcança as maiores. Sim. Eu acredito que, com certeza, no decorrer da nossa história aqui, a gente vai ouvir a parte que você tem o mandato e a gente vai ter surpresas, com certeza. Aqui a gente está com o seu Panfleto, né? o seu panfleto aqui de Sim. mandato de 2024. As pessoas vão se surpreender, porque um vereador com primeiro mandato, você imagina. Cheio de uma Pois história é, aqui, mas ó. olha, Entendeu? Então- você falou do Pezão. Quando você fala do Pezão, me dá brilho no olho. O Pezão, eu falei outro admirável, dia. né, o cara? Eu falei outro dia, o pessoal falou, cuidado pra não fazer recorte. Mas o Pezão é um cara que tem que ser estudado. O Pezão tem que ser estudado. O Pezão é um cara tão. Ele é a esposa, mas tão simples. O cara foi governador do estado. Aí as pessoas, nossa, que distância que tem da gente dele. Tem nada. Não tem distância alguma. O Pezão é um ser humano simples. Hoje eu estava na casa dele, a gente entra pela porta da sala e sai na porta da cozinha com a naturalidade absurda. O cara é tranquilo, é uma pessoa normal. Um pouco também Só a que a gente gente que acha, põe, a gente que coloca isso, né? Essa distância, né? Essa barreira. A gente que também coloca um pouco. Mas não é. Existem pessoas que se envaidecem, né? Eles se Não, sentem. mas... Exato, disso porque tem pessoas que realmente são coisas, se envaidecem. são coisas assim que eu não sei por que pensam dessa forma. Eu Senna, não vou conseguir entender. Eu queria deixar aqui destacado que o pouco que a gente te conhece, a gente vê que, graças a Deus, esse não é o seu perfil. Não. Tá de parabéns, a gente já te acompanha um bom tempo, desde a campanha lá do Delei deputado, Sim. Munir deputado. Sim. Ele sempre chamando você para ter uma fala, suas falas sempre direcionadas à juventude, a trabalho, à força. Sim. E eu sempre observava, não sei se você vai lembrar aí, que teve um dia que teve uma organização de uma reunião, acho que na São Geraldo, na São João, que veio cheio de jovem. E Sim. que chamaram Foi na São João. São João, São isso. João. E lotou de jovem. Foi E mesmo, aí, caramba. Boa memória. E aí, não, tô falando porque eu já te observava, pô. Já tô te vigiando há um tempão na política. E hoje é uma honra mesmo, hoje, estar poder aqui, de cara a cara, eu, Zilene, Marcel, poder entrevistar você, fazer Senna, trazer essa informação pro pessoal. Então, Você- assim, quando você teve essa fala lá pra juventude, foi assim, foi radical. Pô, que legal. Porque você falou, eles, né, aplaudiram, né? Todo mundo Sim. levantou e tal. Eu falei assim, pô, esse cara é fantástico. Então, ô Senna, piloto. Você falou aí que assumiu lá a secretaria, a subprefeitura. Mas para ser subsecretário, sem ser vereador, pode? Subprefeito. Subprefeito. Pode. Pra ser Não, pode ter um subprefeito. cargo de confiança, né? Você pode ter o cargo que for. No caso, a gente
Eu era administrador distrital, né? Que é a função da administração do distrito. Mas lá tem uma subprefeitura. Automaticamente você é subprefeito. Isso são cargos de confiança, Cargo de né, confiança. cara? O cara É indicado tem que... pelo prefeito. Sim, o né? cara tem que ser... Nossa, fantástico para poder pegar um cargo A gente desse. trabalhou muito lá. E aí, Trabalhar quando a gente bastante. assumiu, é assim, eu sou muito observador. E me disseram assim, você vai ver o problema que você vai arrumar. Eu falei assim, peraí, por quê? Né? Insinuando que os servidores que estavam lá talvez não iam atender às expectativas da gente, a gente ia se frustrar e tal. Olha, eu falo de coração. Foi um local, na minha vida, não desmerecendo, não falando mal dos outros lugares que eu trabalhei na minha vida. Comecei muito cedo, com 13 anos de idade, a trabalhar. A trabalhar fora. Mas a subprefeitura de Arrozal foi o local que eu mais gostei de trabalhar na minha vida. Eu aprendi com as pessoas que assim, não tinha tanto grau de escolaridade, mas os caras sabem muita Tem sabedoria. muito isso, né? Tem Os muito caras isso. trabalharam muito. E lá com eles, eu não era chefe. Entendeu? Você era Eu era líder. líder. Eu trabalhava junto com eles. Se precisasse faltasse um motorista, eu dirigia. Se precisasse operar uma máquina que eu nunca tinha operado, eu aprendi a operar uma máquina que se o operador precisasse sair, o serviço não parava. Líder é Aí isso, depois que vinha, parava do serviço, eu ficava lá dentro fazendo talvez alguma coisa burocrática dentro da subprefeitura. Eu fechava a porta, ficava sozinho, não vinha, não tinha atendimento, não tinha nada, e ficava lá trabalhando. Eu e uma gata, tinha uma gatinha lá. E eu ficava trabalhando com a gatinha lá. E aí era assim, era muito legal. Marcelo? Tinha Tinha uma gata lá. era muito legal. E assim, eu aprendi muito e eu pude servir a população. E eu pude servir a população de uma forma A bacana. Antônia tinha que trabalhar lá também. Eles estão rindo assim, é porque ela tem Isso, paura é, de depois gato. tem que cortar. Ela tem fobia mesmo. Eu tinha também. Não, mas vamos Você mudar, sabe que eu vamos já, tinha? vamos lá. Não. Eu tinha, mas aí essa gata me cativou. Ela gostou de mim e eu gostei dela, tadinha. Aí Era a sua companhia Era enquanto minha subprefeito. companhia. Era. E como é que foi você gerir essa Você é prefeitura? fã de Porque Marcelo. 10 mil, mais ou menos isso, né? Porque é um terço Da população. da população de Piraí é em Arrozal. Aí né? o que eu fiz? Eu comecei a observar primeiro, porque a gente tem que aprender. E eu ficava observando muito. E eu observava que tinha alguma coisa ali. Os trabalhadores eram fantásticos. Eu consegui observar isso. Os caras trabalhavam muito, apesar de ganharem muito pouco. Isso é uma coisa que tem que ser mudado. Tem que ser... Porque quem trabalha mais é o que ganha menos. Mas, Não é porque infelizmente. não significa que Infelizmente- só o trabalho braçal que é o que trabalha mais, né? Porque às vezes a pessoa Não. trabalha no escritório trabalha Sim, muito também. sim. Mas os caras trabalham muito e ganham muito pouco. Isso tem que ser revisto. Eu na Câmara de Piraí, eu falo sempre isso, porque eu não consigo entender porque em Piraí os servidores ganham menos que o mínimo. Não existe isso e completa com triênio, completa com adicional, noturno, com insalubridade, ou não pode. E fala assim, Isso vai mudar? tem que mudar. Isso aí. Tem que mudar. A gente gosta de ouvir isso tem isso. que mudar. Isso não pode, a gente tá errado, porque o que a Constituição diz? Só que aí há uma dupla interpretação na lei que diz o seguinte: ninguém pode ganhar menos que o mínimo, mas não fala. Como ele pode Não, te e complementar? não fala que o salário base não pode ser menor que o mínimo. Ah, Aí sim. os caras interpretam ela da Do forma que jeito que convém. querem. Tá errado. Porque aí você vai fazer a hora extra em cima daquele menor que eles ganham R$100 a menos que o mínimo. Caramba. O mínimo já é pouco. Ainda ganha menos, enfim. E aí eu comecei a observar. E eu falei, vamos lá, eu vou conversar. E comecei a ver as pessoas que se identificavam mais com determinadas áreas. Né? Porque é a limpeza urbana, né? Mas atividade. esse é o verdadeiro Aí eu olhar do comecei líder, a identificar né? e chamava as Gestor. pessoas e falava, o que precisa para você melhorar? A gente precisa fazer uma programação, um cronograma. O pessoal da roçada, o pessoal do recolhimento de entulho. Olha, a gente conseguiu colocar junto com esses rapazes lá. Lógico, eu não fiz nada sozinho, não. Eles estavam comigo, eles que me orientaram. A gente só estava ajudando a conduzir. Nós fazemos um negócio que não tem aqui em Volta Redonda, não tem outro local em Piraí, só em Arrozal. Lá a gente aí continua mantendo, o rapaz que está lá agora também é muito bom, continua mantendo a coleta de entulho uma vez por semana em cada rua do distrito a gente faz a coleta de entulho. Então é Olha tudo aí, muito Marcelo. limpo. É verdade. Uma vez por semana e sem funcionários, em poucos funcionários. Isso tem que ser mudado também, tem que colocar funcionário. A Rosal cresceu. E aí é uma coleta de entulho. Eu tenho uma maquininha chamada Bobcat, é uma mini carregadeira, e ela é bom que ela entra em qualquer beco. E ela joga verdade. em cima do caminhão aquilo e tal, é uma maravilha. E aí a gente conseguiu
segunda-feira aqui, terça aqui, quarta aqui, quinta ali, sexta a gente faz ali mais o centro, né? A área central para receber os visitantes, para a gente acolher bem os nossos... Tem uma praça muito bonita lá. Tem. E os moradores, eles aderiram a essa ideia? Aderiram a essa ideia. Eles ajudam? Ajudavam muito, porque eles sabiam o dia certo de jogar o entulho na rua. Entulho é galhos que eles cortavam, o entulho de obra, terra que tirava, né? Barrancos, essas coisas, jogavam lá. E a gente conseguiu fazer isso. E o lixo lá de Arrozal, isso não foi eu que implantei. A gente ajudava ali, né, na administração. Mas a coleta de lixo é de segunda a sábado. Coleta de lixo doméstico. De segunda a sábado. Segunda a Então, sábado? assim, segunda a sábado. Só não faz domingo. Todo dia? Todos os dias. Olha só. Todos os dias faz Isso em Arrozal? Em Arrozal. Caramba. Então, assim, a gente conseguiu ajudar. E, por exemplo, a gente conseguiu controlar o cemitério, por exemplo. A limpeza, a roçada do cemitério de Arrozal. No período das chuvas, que o mato cresce mais e tal, a gente fazia no máximo 10, 12 dias. No máximo eu mandava roçar o cemitério. E no período de estiagem você podia ficar 18, 20 dias, que estava um tamanho tranquilo. O dia que eu cheguei na subprefeitura, eu fui no cemitério, o mato estava enorme. É a mesma coisa você pegar o seu ente querido e jogar no meio do mato. Isso provocava uma sensação de desconforto, né? Um desconforto aos entes, né? Então, assim, a gente começou a organizar essas coisinhas e isso foi trazendo o povo pro lado da gente. Esgoto vazando. De pertencimento, esgoto vazando. Se eu visse um esgoto, alguém comunicasse o esgoto, a gente parava qualquer atividade que tivesse fazendo e ia lá arrumar aquilo na hora. Esgoto é prioridade, é saúde pública. Você falou aí que você é um cara muito observador. Mas não tenha dúvida que alguém já te observava e sabia que se te colocasse lá, você faria... Pode exatamente. ser? Não, pode ser não, com certeza. Pode ser. Que você... Não, pode colocar o Senna lá que ele vai resolver isso aí. E você... E deu certo. Deu certo. E a gente fez isso. E caiu no gosto da população. Foi onde que a população me conheceu de verdade, mais perto. E eu fiquei muito próximo da população. E hoje eu falo com muita tranquilidade. Né, eu entro em todas as casas de Arrozal, sem problema algum. E expandiu isso para a cidade quase toda, né? Assim, hoje em Arrozal, entre todas as casas mesmo, sem, é lógico. A gente não é unanimidade, né? As pessoas... São seus vizinhos, Mas né? as pessoas sabem que eu sou do bem, sabe que eu sou trabalhador. Às vezes ele pode não gostar do meu trabalho, mas ele não pode falar que eu não trabalho. Eu tenho história, né? Eu tenho lá as minhas atuações, né? Eu fiz aí os meus informativos e entrego. O meu telefone bastante fica... atuante, né? Na rede social tá lá as coisas que a gente faz. Se eu estiver mentindo, as pessoas vão me desmentir. Tem o meu telefone nos meus informativos, tem o meu telefone nas minhas redes sociais, meu telefone pessoal. Eu atendo qualquer pessoa em qualquer horário. Ele fica ligado 24 horas. Inclusive, estava no podcast aqui, Guria mesmo, ele tocou aqui. Mas, enfim, ele fica ligado 24 horas. Eu saio de casa, às vezes, 2, 3 horas da manhã para atender as pessoas. Você fala, mas como assim? Num posto de saúde que não é atendido. É uma pessoa que, às vezes, infelizmente, está em agonia dentro de casa, né? Faleceu alguém, época de enchente. Já sabe que pode contar com você. Eles ligam, às vezes eu não posso resolver. Uma enchente eu não tenho como resolver, mas eu tô lá do lado. As pessoas querem isso, mas às vezes a gente liga para alguém, né? O serviço de assistência, o bombeiro, polícia, sei lá, alguma coisa, mas eu tô lá, tô do lado deles e eu vou ficar assim. Sabe por quê? Chega no fim de semana, nesse período que a gente vai entrar agora, é um período de campanha. Sim. Então você consegue ver as pessoas que hora? À noite. Ou final de semana, nas folgas das pessoas. E aí, veja bem, as pessoas querem tomar banho, dormir, descansar, conversar com a família. E você vai na casa das pessoas, bater na porta e pedir um voto, né? E conversar, né? Pelo menos mostrar a sua proposta. E as pessoas te recebem. Tá bem afiado. Aí você fala assim, pô, mas não é de madrugada, não é domingo, não sei o quê. Gente, não existe hora pro sofrimento, as pessoas estão agoniadas, precisa de ajuda. Ninguém escolhe ter então problema. outro dia eu saí para atender uma situação, tinha um problema, lá em Arrozal tem um pronto-socorro 24 horas. E aí, tava tendo um problema lá e a pessoa me ligou, e isso foi agora recente, mas foi outras vezes, tiveram outras vezes. Aí eu saí de casa, ela não viu eu sair. Aí, daqui a pouco, meu telefone liga, eu falei, o que foi, Karina? Você tá? Eu falei, tô na rua. Fazendo o quê? Eu falei, tô no posto de saúde. Então, assim... E eles entendem, assim. Às vezes fica chateado, porque fica caramba. É o normal, tá? né? Mas eu vou com o maior forte, prazer. né? Não Forte. o prazer do problema. Mas o prazer de poder mas ajudar. o poder das pessoas ligarem pra mim e eu poder ajudar. Eu não vou deixar de atender ninguém. Sabendo que você vai... E se eu não tentar estiver em resolver. casa, é do mesmo forma. Não desligo, nem em viagem eu desligo meu telefone. Não desligo. Eu acho que é por aí. Você tem que atender e falar, ó, não posso te ajudar, mas você tem que dar a resposta.
Você tem que responder. O feedback, né, Marcelo? Mas assim, Você tem que dar o retorno. Esse acesso das pessoas hoje te ligarem, você, né, acaba, né, deixando a família um pouco para poder servir as pessoas, porque elas sabem que, na verdade, você vai atender e vai conseguir resolver. Em cima disso, eu acredito que foi o trabalho que você fez, né, com Cena nos Bairros, que você ficou muito próximo da população, já no seu mandato já de vereador. Pois é. Né, que você ficou muito próximo. Então, assim, eu vi na internet, né, que tem um site lá, que você conversa, assim, ó, de olho no olho da população e deu certo. Então, eu acredito que é por isso. Queria que você falasse um pouquinho dessa proximidade do povo com você, porque eu acho que é aí que começa, né? É daí que parte... O Cena saiu de Arrozal para... Apesar que eu já tinha minha atuação na cidade inteira, mas assim, saiu de Arrozal para ficar próximo da população. Desde o primeiro dia que eu comecei a entender de política, eu achava o máximo se a gente tivesse se um vereador fizesse, o político fizesse, nem vereador não pensava nisso, se fizesse um gabinete itinerante. E eu falei, se um dia eu for vereador, se eu for político um dia, eu vou fazer o gabinete itinerante. Isso desde o meu primeiro mandato. E todos os prospectos de campanha, eu colocava que gabinete itinerante. Era o projeto. Ganhei a eleição. Aí conversei com meus assessores. Falei, olha, nós vamos fazer. Não falei, eu acho, não. Nós vamos fazer um projeto de gabinete na rua. Aí, como é que você vai fazer? Eu falei, minha primeira proposta é essa, comprar uma tenda e levar a estrutura toda pra rua. E como é que vai ser o nome? Aí fomos conversando, aí um falou lá, Cena nos Bairros. Falei, fechou, é isso aí, esse nome, vamos pra rua. Mandei fazer um banner, coloquei lá uns 3 banners e tal, botei lá na rua, assustou todo mundo, porque o primeiro dia foi em Arrozal. Primeiro dia, já no início do mandato, isso já no... A gente volta em fevereiro, março eu já estava inaugurando Cena nos Bairros. E aí, gente, foi um sucesso. Eu acho que assim, o sucesso que eu falo é o prazer de você estar toda terça-feira a gente ia para os bairros. Tinha um dia da semana. Da semana pra gente ir para os bairros. A gente passava a manhã toda, pegava um cafezinho, levava também para eu tomar café. As pessoas começaram a falar assim, não, eu quero um café do seu, parece que é gostoso, vamos tomar café. Café então, era legal, era para ser um café com política. Sim. Né? E aí a gente ficava lá, batia um papo e as pessoas solicitavam a gente começou a cadastrar as pessoas, né, as demandas e automaticamente cadastra as pessoas para dar o feedback às pessoas. Sim. E assim foi. E um dado interessante, as pessoas iam solicitar para a gente não coisa pessoal, era coisa para o bairro. Era um atendimento. Carência, né? O pessoal estava carente um atendimento disso, num posto de saúde, na escola. Teve um bairro chamado Saroli, lá em Piraí. Esse foi muito marcante, porque a gente conseguiu muito rápido a resposta. Mas tiveram várias ações que a gente tinha resposta. Porque você tem que estar próximo da população, ouvir o problema. Você tem que ir atrás do problema. Eu não tenho que ficar atrás de solução só. Eu tenho que ir atrás do problema, depois eu vou atrás da solução. E aí, a gente começou a perceber carros de passeio, né, de 7 lugares, né, e doblô, tal, e também van, buscando crianças da rede pública municipal. Um bairro, né, um bairro mais carente, tal. Aí eu falei assim, aí os pais vieram, eu com a tenda montada, eu falei, vou levar meu filho ali e tal, mas eles nem achavam que aquilo era um problema. Eu falei, vem cá, o que é isso aí? Por que vocês não vão no escolar? Não temos escolar aqui. Eu falei, mas como assim? Não tem. Não, porque eles falaram que a gente não tem direito. Eu falei, não tem direito? Como assim? Como assim não tem direito? Públicas. Não, falou que a distância... Porque existe isso, né? Tem uma distância que é obrigatoriedade do município. Se for muito perto, a lei diz que não é obrigatório. Mas a política pública, mas né? lá a distância não era obrigatória, sabe por quê? Porque tinha um atalho de um escadão enorme, porque lá é um morro, né? Tinha um atalho de um escadão, porque ele media pelo escadão até a escola. Aí realmente não dava quilometragem. Mas se fosse passar pela rua por onde tem que passar, daria até mais do que permitido. Aí saímos de lá e fomos na Secretaria de Educação e nós conseguimos mostrar para a secretária que eles estavam descumprindo a lei. E ela entendeu. E aí falou, não tem jeito. Aí conseguimos, aí atendeu Saroli, bairro da Prefeitura, que chama-se bairro da Prefeitura, Saroli, Prefeitura e Cruzeiro. Aí normalmente... Mas se não existisse o Cena nos bairros, você não ia saber. Não ia saber o problema. Não, Zilene, e o que eu achei assim, interessante é que, na verdade, ele como vereador, ele podia ter ido um pouquinho mais além, no sentido de prejudicar quem estava fazendo o serviço. Não, ele foi na solução do negócio. Ele foi lá na Secretaria de Educação, levou a situação e teve o resultado imediato.
Por quê? Porque faltou informação para a população. E eles achavam que isso estava correto. Porque alguém ia questionar. Mas olha, imagina, a pessoa já não tem condição de pagar uma escola particular, a escola é pública, aí vai ter que pagar o transporte. Gente, não pode. Tem que atender a maioria. É lógico, às vezes o cara da van lá pode, às vezes, até ter ficado um pouco chateado, mas não era, porque precisava. Aquilo ali era Sim, lei. mas era o direito do Mas povo eles que também tinha que são pessoas boas, então eles entenderam que realmente Sim. falou: olha, aquilo ali é uma brecha, eu estava atendendo. Mas se não tem, eles foram ganhar dinheiro Sim, dos outros, sim. do outro Sim, modelo. sim. Enfim, tem lá. E uma série de outras situações, né? Do transporte, Sim. outras coisas mais, mas só na rua que a gente consegue essa solução. E hoje eu Tem me digo... uma fala, né, Marcel, que o político próximo do povo, ele erra menos, né? Ah, com certeza. Isso aí. E foi... E foi isso. E eu fiquei muito próximo. E eu rodei todos os bairros. Todos os bairros. Foi é a minha emoção, é meu prazer estar ali junto com a população. E demos retorno. Agora a gente não pode fazer o período eleitoral, mas eu falo que mesmo depois das eleições, passando a eleição, o Cena dos Bairros vai voltar até dezembro, que é um compromisso que eu assumi. Tá em que E edição? o meu mandato... Tava em que edição agora? acho que 38ª. Ah, É porque aqui tá na 28ª, né? Passou um pouco, porque o informativo já... Piraí hoje tem quantos bairros? São 24 bairros. 24 bairros. Então você vai dividindo cada dia. Cada dia num bairro diferente. vi também aqui que você tem... Falando em bairro, né, Osilene? Tem a questão aqui do asfalto, que ele... do trecho da... Várias coisas aqui do asfalto. Depois Sim. eu gostaria que você voltasse aqui. Mas falando de direito e de políticas públicas, a gente também vê aqui que você é ferrenho aí na questão da... Projetos de lei. no direito de inclusão para pessoa com deficiência. Se você puder falar um pouquinho para a gente, que é importante. Pois é, Marcel, a Temos aí o Marcel, que é gente PCD. estava muito atrasado em Piraí. A gente está ainda. A gente precisa avançar muito mais. Nós não tínhamos nada de política pública voltada para a pessoa com deficiência. Sim. Não tinha nada. Para você ter ideia, eu criei a comissão de defesa do direito da pessoa idosa, da pessoa com deficiência e da mulher na Câmara Municipal, através do projeto de resolução. É mesmo? Foi eu que criei. Não existia na Câmara as comissões permanentes. Não existia essas 3 comissões. Eu criei essas comissões. Você vê que é uma coisa absurda, não existia isso. Aí fizemos um projeto de lei criando a política pública de pessoa com deficiência. Isso aí abrange todas elas, né? Em especial os autistas e pessoas com doenças ocultas. Nós criamos essa lei. Aí na época o prefeito ainda criou uma confusão danada, falou que era visto de iniciativa. E eu falei, prefeito, já que é visto de iniciativa, tá bom, manda você pra cá, ué. Tem problema não. Aí ele mandou igualzinho que eu fiz. Igualzinho, não mudou uma vírgula. Mas não tem problema, nós aprovamos e tal, tá aí. Aconteceu. Eu quero que aconteça. Era visto porque não tinha sido Aí, ele que fez. um né? rapaz que tem um filho que tem... Ele tem... não, ele não é autista, mas ele tem também uma deficiência. TDAH? TDAH. Ele tem TDAH. E aí, ele montou uma associação após essas nossas movimentações, uma associação de defesa. Até a camisa tá aí, né? Tem, tá aqui, Até a camisa tá aí, que eu ganhei uma camisa dele, que ele falou. Ele montou uma associação de defesa da pessoa com deficiência de Piraí. Então, assim, aí começou a andar. Hoje eles criaram um espaço para atender, tá faltando. Você Eles tem inauguraram... escola especializada lá? Não é escola especializada, não tem, não. A gente tinha, pra você ter ideia, o Piraí hoje tá muito carente nessa área. É uma crítica muito incisiva que eu faço. Nós não temos os AEX, né? Que antigamente era chamado de... Eram os monitores dos alunos ali. Meu Deus, me fugiu. Os cuidadores? Alguns chamam de cuidadores, né? Mas na verdade não é cuidador, É o que dá o agente apoio. colaborativo. É o agente colaborativo de ensino. Hoje é o agente colaborativo de ensino. Fica junto ali na sala de Fica aula. junto para cuidar das pessoas, né? Para ajudar o professor. Suporte, né? Para dar o suporte. E aí, nós... tá em falta, nós não temos. Aí fez um concurso agora, mas não vai atender toda a demanda. Precisava de... A demanda é maior do que... Muito maior. Então, assim, é muito chato, porque tem uma lei que fala que é 1 por aluno, aí eles estão querendo criar uma situação de que um atende 3 ou 4, né? Um autista severo, por exemplo, é lógico, ele tem que ter uma escola especializada. Né? Mas um autista que tem um não verbal, talvez, ou uma situação, ele precisa de uma pessoa do lado ali o tempo todo para ajudá-lo. Né? E nós não temos mais os AEC, aí começaram a botar estagiário.
sem um acompanhamento, e aí alguns estagiários não tinham maturidade suficiente para acompanhar aqueles alunos sozinho. O professor está lá cuidando dos Ele 30 não dá alunos. conta. Ele não dá conta de cuidar do estagiário, Não tem. cuidar Olha que confusão que eles arrumaram. Lá não tem escola especializada para cegos? Tem nada? Tem não? Tem não, cara. E o cego lá, ele trabalha... Ele estuda na escola assim, regular, né? Deve ter um apoio, né? Olha, cara... Porque tem a questão, tem cego que... O Senna Olha, tá rindo. Eu imagino que você esteja rindo, mas pensando no olha, futuro não trabalho. tem, cara. Nós não temos uma política pública voltada lá, apesar... Agora começou a ter um outro olhar a partir do momento que a gente começou a movimentar, porque a gente tem que plantar a semente. Claro. Né? E nós plantamos essa sementinha. Da mesma forma que a gente plantou a sementinha de ver o servidor de uma forma diferente lá. A gente plantou a semente, né? A gente pode não ter alcançado todos os resultados, mas a gente plantou a semente. A gente não pode ficar só na rede social batendo. A gente tem que tentar levar a solução. Exato. E é o que a gente tenta produzir. O meu mandato, a gente não fiz crítica a pessoas. Eu tentei apresentar os problemas e automaticamente a gente tentava apresentar a solução. E nós apresentamos algumas soluções. Tanto que a gente eu posso dizer que hoje lá na Câmara a gente tem o que mais apresentou projetos de leis em todas as áreas, principalmente da pessoa com deficiência. Na verdade, aqui, a gente olhando aqui a sua trajetória, por onde você passou, tinha problema e você solucionou. Sim. É o servidor, é a pessoa com deficiência. Eu tô rindo aqui porque, assim, o que acontece? Botar defeito... Qualquer pessoa coloca, concorda? Claro. É muito fácil criticar, é muito. Então, o diferencial é exatamente isso. Então, essa ascensão do jeito que você coloca, né, que a gente vê o quanto você é atuante, é justamente pelo jeito de que você faz. Não adianta criticar, eu preciso vir com a solução, entender. Né? Porque muita gente fala assim, se eu tivesse no seu lugar... Tá, mas nesse momento você não está. Então, a gente precisa trabalhar de uma forma diferente. E eu tô lendo aqui, se você me permite. Pode, à né? vontade. A gente tá vendo aqui algumas coisas que ele fez. Olha só, primeiro mandato. Asfaltamento de trecho da rua Dona Leonor, no bairro Caiçara. Sim. Que não é tão próximo, não é? Não, é o outro extremo. extremo. Longe, exatamente. Já é perto da Serra eu vou das te Araras. falar, Antônia, Caiçara é perto do lugar onde aquela capivara quase me fez capotar com o carro. Isso. É uma obra de esgoto, né? Que é uma coisa que aumenta a qualidade de vida, melhora a qualidade de vida de uma população. E isso tem que ser uma preocupação. Aí você reativou a subprefeitura que já existia no bairro Caiçara, né? Caiçara, provavelmente estava desativado. Foi indicação por nossa. ser tão longe, né, que você está dizendo, você acaba dando um suporte a essa população. Então, assim, aqui tem coisas que uma preocupação aqui que eu achei bem interessante, que vocês fizeram uma drenagem que aumentou o fluxo de água para o Rio Piraí. Sim. Então, assim, você pensou no futuro, porque se você pensa isso na através questão... da Light. Exatamente, no ambiente, ali o meio ambiente, você dá qualidade de vida, você melhora a vida das pessoas. Então, para um primeiro mandato... Porque quando você fala de primeiro mandato, você pensa assim, o cara é novo, ele não tá, né? Tem que tomar pé do negócio primeiro. Parece que você já chegou lá sabendo e foi o mais levando... interessante que a gente já vai jogar pro Marcel para ele fazer a pergunta que não quer calar, né, Marcel? Porque um passarinho contou pra gente, né? Porque o que acontece? Isso tudo aqui, essas resoluções, esses feitos, né? Foi tudo com base do Senna nos Bairros. Isso aí. Ouvindo a população de perto, sabendo sentindo, o que o povo precisa. Acolhendo a pessoa e servindo um cafezinho, né? Pra dar uma aprendidinha também, que o café isso entendeu? aí, então, assim, Senna, eu quero te parabenizar. Com certeza é mais um que veio pro nosso podcast, né? Para poder enriquecer de informação, né? Porque aqui não é só Volta Redonda, é região também. E a gente espera, né, que os pré-candidatos hoje... Que estão aí em Volta Redonda, se espelhe também você. Sim, claro. Tá? E agora vou passar pro Marcel, porque ele ficou sabendo do negócio aí. Então, você teve um destaque muito grande, pelo jeito, na sua legislatura lá como vereador. Isso chamou atenção, né, pelo jeito, porque você foi convidado a ser vice-prefeito, né, candidato junto com o Pezão, né, hoje você é pré-candidato. Isso foi, você acha, devido a todo esse trabalho que você fez, você se destacou, né, junto à população, junto aos políticos, né? E eu acho que foi fruto disso aí, né? Que você, que te escolheram, né? Com certeza. Ô, Marcel, que pergunta bacana e que colocação bacana. Eu falo sempre que ninguém faz nada sozinho. Não. Né? A gente tem
Na Câmara de Piraí, teve um momento que ficou 10-1. Momento não, o início de tudo foi 10-1, eu era o 1. E aí... só que eu nunca fui inimigo de ninguém. E depois os vereadores entendendo que o governo não estava indo bem, a gente precisava unir forças para melhorar. Hoje nós somos 7 vereadores dentro do mesmo propósito. Então, assim, temos pessoas boas lá também na política. A maioria é bom. Às vezes eles se perdem, mas a maioria é bom. Mas a sua articulação é boa, porque você era 1. Eu era 1. Agora são 7. Pois é. Porque a articulação é nato, tem que estar no político. Mas são pessoas boas. Então, assim, a gente precisa trabalhar, né? E eu recebi com muito orgulho, com muita honra, o convite, a indicação para ser o vice-prefeito para ser pré-candidato a vice-prefeito do Pezão. Né? A gente vai fazer a convenção agora, conforme determina a lei, para ser candidato a vice-prefeito do Pezão. É uma honra tão grande, porque o Pezão é um cara tão especial, que a cidade ama. O Pezão, ele tem tantas realizações. O Pezão, há 20 anos atrás, o Pezão, Piraí era Piraí Digital, tinha um computador por aluno, o projeto UCA. Sim. Acabaram com tudo. Acho que isso é que provocou com o Pezão essa gana de voltar. Né? O Pezão falou, Sena, vamos mexer. Eu tive com o Pezão 2 anos. Não quero mexer com política mais não, eu vou só ajudar e tal. Mas aí foi vendo que a cidade... técnica também, acho que nós tínhamos tudo, aí eles fecharam... Olha, eu não sei. Eu falei de cursos profissionalizantes. Na época que eu estava no Cine, nós tínhamos os cursos profissionalizantes dentro da cidade, alguns, e nós buscamos mais. Hoje não faz os mais... E fecharam uma escola, fecharam um Senai, chamavam de Senai da lá, porque realmente no passado era Senai, mas era um curso de eletromecânica absurdamente bom, que todas as pessoas, sem exceção, eu falo isso, e quem estiver nos assistindo pode desmentir a gente, todas as pessoas, sem exceção, do curso de eletromecânica, lá procurou o Cine, nós colocamos para trabalhar. Todos. Tinha um curso de eletrotécnica que era num colégio estadual, mas a prefeitura podia dar um suporte. Esse curso, eles acabaram com o curso também de eletrotécnica. Também, praticamente todas as pessoas do eletrotécnica nós colocamos para trabalhar. Tinha um curso técnico em químicas, já tinha mais de 60 anos esse curso técnico, porque tem em Santanésia, tem uma fábrica de papel, a Schweitz Malduit. Ela é uma empresa, uma fábrica de papel antiga, né? A fábrica de papel Piraí que eles tinham. E que tem lá ainda até hoje. Sim. As pessoas trabalhavam lá e depois veio a Ambev, pessoas trabalhavam na Ambev e outras empresas mais técnico em química. Eles acabaram agora, há 2 anos atrás, o curso de técnico em química. O CEDERJ em Piraí era o melhor do estado, foi feito na época do Pezão. Era o melhor do estado, né? Uma faculdade federal em Piraí. Eles despejaram o CEDERJ, estou falando para vocês que os móveis estão revirados num prédio da frente de um FETEC que não funcionou direito. Mas que prejuízo, hein? Prejuízo absurdo para a nossa cultura. E por último agora, para acabar com amor, para mostrar que eles não têm amor na educação, eles derrubaram uma biblioteca para botar um chafariz no lugar, num bairro chamado Varjão. Uma biblioteca que tinha 3 desse modelo na cidade, uma em Arrozal, uma em Santanésia e essa do Varjão, que foi derrubada. Derrubaram ela para botar um chafariz e pegaram os livros e tumultuaram, embolaram tudo dentro de uma escola. Você, enquanto vereador, nem dormiu, né? Não, você tá louca. A gente fica isso agoniado. Isso nos provoca uma revolta. Uma revolta. Né? O povo tem que tem que ser qualificado, o povo tem que ter educação. Sim. E biblioteca você não destrói. A gente sabe que tem uma cultura digital hoje muito forte, que é o momento que a gente está vivendo. Sim. Mas vamos fazer adaptação. Né? No modelo novo, você vai tirar o incentivo, botar livro na escola. Toda escola tem que ter uma biblioteca. Tá, tudo bem, mas não fizeram a biblioteca na escola, não ampliaram para pegar os livros e botar lá. Simplesmente derrubaram a biblioteca e acabou. E acabou e botou. Tá fazendo lá um chafariz agora. Isso é revoltante. Aí o que eu fiz? Malandramente, né? A gente tem que ter essa expertise. Eu fiz um projeto de lei transformando as bibliotecas de Arrozal e de Santanésia em patrimônio cultural do município. Não pode. Patrimônio cultural. Não pode mexer. Não pode ser imaterial, porque ele é material, mas patrimônio cultural do município de Piraí.
E aí a gente saiu na sessão, teve a primeira votação, vai ter a segunda votação agora e com certeza vai ser aprovado para esses caras não destruírem o que a gente tem ainda. Vai manter de Arrozal e manter de Santander. Agora acabou. Ô Marcelo, Oi. você não pôde ver isso que a gente viu aqui agora. Mas eu acredito que você sentiu na expressão da voz dele. Parece que ele tava falando da casa dele, da família dele. É impressionante. Você entendeu? Uma coisa Você de vê louco. que, tipo assim, o cara é energizado por Piraí. Quando falou das coisas, né, dos cursos que foram tirados, você tinha que ver aqui o sangue nos olhos. Ah, tá? não, mas dá. Olha, Gente. Eu coisa de gostaria louco. de deixar essa pergunta para o Zilene, porque o Zilene tem uma voz muito bonita. Vou deixar ela te falar para poder virar um corte, tá? Eu gostaria que você perguntasse para ele o que pensa ele como pré-candidato e como o que o próximo gestor, né? Ele como o próximo gestor ao lado do próximo prefeito de Piraí, né? Hoje numa pré-campanha, o que ele pensa para a cidade. Eu estou aqui pensando, mas antes disso, porque ele fala com muito orgulho, e isso é honra mesmo, tá? Você ser um pré-candidato do Pezão, né? E o Pezão ser um pré-candidato a prefeito de Piraí entrar nos eixos novamente. Isso aí. Para você não foi surpresa, porque não está sendo para mim, então não vai ser para você. Porque você sabe que o resultado do seu trabalho é exatamente isso que está acontecendo hoje Fui com perdido, você. né? E dentro de tudo que você tem uma história aqui. Cena nos bairros, Sim. a sua atuação enquanto vereador de mandato, não é? Eu queria que você explicasse pra gente, igual a Antônia falou, quais são os próximos desafios para o próximo gestor que virá para Piraí. Porque você disse que teve uma política de destruição de algumas situações. Sim. Então, o que serão, né, esses desafios? Quais serão esses desafios O próximo gestor? O que o próximo gestor pensa, né? Pensa, né? E, pois é, a Piraí tem que realmente, você falou uma coisa, tem que botar Piraí nos trilhos. Nós até temos uma estrutura física considerável, que foi deixada pelo próprio Pezão na época. Sim. Né? Tudo que tem em Piraí hoje construído, ninguém construiu mais, só reformou. Ou ampliou alguma coisa. Então ninguém construiu mais nada. Os postos de saúde, as escolas, tudo foi o Pezão que trouxe. Então, ninguém construiu mais nada depois do Pezão. Então, assim, algumas coisas precisam ser melhoradas, porque nós já temos uma estrutura. Sim. Talvez não construíram até porque não era necessário. Mas hoje a gente precisa ter uma visão diferente. A gente precisa a nossa educação, ela está muito, muito, muito arrasada. A gente chegou a ponto de fazer as visitas nas escolas, os vereadores, junto através de comissão, da Comissão de Educação e outras comissões, não tinha, às vezes, papel. Absurdo. Uma cidade rica. Piraí é uma cidade rica. Piraí tem uma arrecadação de 340 milhões de reais por ano com a população de 28 mil. Barra do Piraí tem 110 mil habitantes e tem 40 milhões de arrecadação. O IDH de Piraí é alto. É altíssimo. Altíssimo. Piraí, em renda per capita, é uma das maiores do estado, né? Acho que, se eu não me engano, ela... Eu olhei, eu não tô me lembrando, mas ela é bem alta. Se eu não me engano, ela chegou a ser a terceira. Era muito Rio, alta. Angra e depois Piraí. Enfim, Sim. a gente pagava... O Piraí pagou na época do Pezão. Tudo na época do Pezão. Pagava o segundo melhor salário do estado pro professor. O professor está penando, eles não conseguem concluir, acompanhar hoje o plano de cargo e salário dos professores. Não fazem. Importante. Não acompanham da lei em 2001, que o Pezão fez. Foi aprimorado num outro governo em 2013. Em 2012 foi aprimorado. Mas, assim, não cumprem. Então, assim, tá um negócio muito louco. Então, a gente muito precisa... importante esse olhar para a educação. A educação, né? ela transforma. O Pezão, por exemplo, ele tem uma proposta, sempre fala que ele tem um sonho que é o meu. Eu era do PDT. O PDT tem uma filosofia da educação do professor Darcy Ribeiro, aquela situação toda. Então, assim, aquela história dos CIEPs, né, do ensino integral, aquilo é uma paixão que eu tenho naquilo, absurda. Mas a escola integral, ela não pode ser um depósito de alunos. Não, ela tem que ter propósito, né? Ela tem que ter um programa, você tem que equipar o equipamento público, os prédios públicos, para receber esse programa, qualificar os profissionais para essa educação integral e trabalhar também a cabeça dos pais. É todo um processo. É isso. E o Pezão fala que se ele tiver a oportunidade de voltar, né, que agora nós somos pré-candidatos, e eu estou junto com ele nessa proposta, que eu sou apaixonado, tá colocando isso no plano de governo, tem 40 professores trabalhando em cima dessa proposta para colocar o ensino integral. Ele falou que se a gente tiver a oportunidade, vai verificar como é que vai fazer, mas a proposta é fazer isso em 50% das escolas municipais com ensino integral já no primeiro ano.
Isso é muito Pensamento importante. excelente. Então, é assim, trazer a escola técnica aí para Piraí, que a gente precisa. A gente precisa qualificar os nossos jovens. Né? A desapropriação... o Pezão, quando foi prefeito, Piraí virou uma cidade, tinha virado praticamente uma cidade fantasma no que diz respeito a emprego. A Schweitzer Malduit passou por uma modernização. Então, mandou Muita dezenas gente de pessoas embora. Nós tivemos a privatização da CSN, que tinha vários funcionários de Piraí que trabalhavam na CSN. Nós tivemos a privatização da Light. Aquilo foi uma tragédia. Então, assim, ele precisava resgatar a cidade. Aí o que o Pezão fez na época? Ele falou, poxa, a gente precisa receber os empresários aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos reformar o prédio da prefeitura. Casa, né, pô? Aí na época, as pessoas, uma prefeitura, velho, claro, como é que a gente vai passar confiança pro empresário se a gente... Não cuida da própria casa. Aí o Pezão começou um processo de desapropriação de área. Comprava a área, desapropriava. Né? Negociava, mas nunca foi arbitrário. Negociava a área com os donos, aproveitar Piraí como outdoor natural da Dutra, né? Da rodovia Presidente Dutra. Piraí é a cidade que mais tem trecho de Dutra, né? Nessa região. Nessa região não, de São Paulo aqui, o que mais tem o trecho de Dutra. Grande. Então, assim, o Pezão começou a desapropriar uma área e fez um condomínio industrial. Na época era os Condips. E aí depois fez outro em Arrozal. E aí o Pezão trouxe para Piraí 23 empresas naquela época. Inclusive, na época era a Sintra, hoje é a Ambev, uma grande empresa que emprega muita gente. Lembro da Depois disso, veio na gestão do outro prefeito lá. O Pezão colaborou também, o prefeito teve isso. Trouxe a Carta Fabril, que hoje é Softs. Ah, sim. Isso né? aí Que tá também. perto de Arrozal, ali na época, sim. que emprega bastante. Mas o Pezão ajudou também como governador. Então, assim, todas as empresas que tem em Piraí... Gestão dele. Gestão do Pezão. E ele pensa em desapropriar outras áreas ali, né? Principalmente na região de Arrozal, onde tem mais ali, que já vê, é o que eu tô te falando. Ele pensa 10 anos na frente da gente. Para desapropriar as áreas ali, comprar essas áreas. Pezão é parecido e com o trazer Neto, empresa. né? Ama Piraí. Ama mesma Piraí. Coisa. O Pezão é apaixonado pela cidade, apaixonado pelas pessoas. É a mesma coisa do Neto. Os dois, eles têm... Eu falo que os dois têm que ser estudados. Pelo jeito que eles são. São amigos, né? São excelentes articuladores. São muito amigos. E eu é... tenho a honra de ser amigo dessas pessoas. Que bom. A gente está rodeado de pessoas boas, a gente aprende coisas boas. E eu tenho aprendido muito, muito, muito. Eu apanhei muito por conta dessa juventude, de achar que... Minha mãe falava para mim, meu filho, vai devagar. E eu vou Hoje aprendendo. você entende, né? Eu entendo, mas não é devagar para você ser relaxado com as coisas, não. É devagar porque as coisas têm um tempo para acontecer. Refletir, Vamos planejar, né? Planeja, depois você verifica a forma de fazer... E aí sim você vai agir. Porque você não pode tentar levar a coisa no peito, né, na marra. Sena, nós temos Nós não, na verdade eu. Eu tenho sempre uma curiosidade, e a curiosidade que passa para todo mundo. Você vive a política 24 horas. Sim. Né? Você é visionário, você é um cara empático, você inspira as pessoas a gostarem de política, Legal. que é a ideia do nosso podcast. Eu queria que você falasse para as pessoas, é claro que de Volta Redonda, que muita gente vai te assistir, os seus conterrâneos, né, de Piraí, que você dissesse hoje qual é o sonho do Sena. Pô, que legal, é uma coisa bacana. A gente pensa muito parece utopia, mas eu não vou desistir disso, não. A gente pensa em uma política igualitária para todos. A gente, quando vai a um hospital, que você vê que as pessoas não têm ali o atendimento que deveria ter, né? A gente sabe que não vai ter a coisa imediatista, tudo é muito caro, né? As coisas têm um tempo, às vezes não tem aquela emergência, mas se precisar da emergência ele ter um ensino integral ali para as pessoas, uma educação de qualidade, uma política onde as pessoas têm acesso à empregabilidade com mais facilidade, onde ele tem a opção ali de melhorar, de escolher mesmo onde vai trabalhar através de um mérito, não é da facilidade. Eu acho que não precisa da facilidade. E a gente pensa também numa política justa, onde as pessoas trabalhem, que os políticos sejam bons. O político ser bom não é ser bonzinho e passar a mão na cabeça das pessoas, não é isso não. Mas as pessoas que não façam coisas erradas para que atrapalhem a vida das outras pessoas. Né? Isso sempre vai refletir. Né? Porque, veja, a esperança que a população tem, eu tenho como eleitor também, que eu sou eleitor. Claro. Eu vou votar nas próximas eleições para vereador e vou votar para prefeito. Sim. Né? Eu vou estar concorrendo à eleição
para vice-prefeito, junto com o Pezão, com um orgulho, uma honra, né? E vou corresponder à altura às expectativas da população. E tenho certeza que eu vou estar junto com o Pezão aprendendo, porque o Pezão também tem esse desejo. Mas, assim, a gente precisa... esse sonho que se as pessoas pensassem mais nas outras, os políticos principalmente, os nossos gestores, tivessem empatia, se colocar no lugar daquela pessoa. Você não teria pessoas com desperdício, com desvio de conduta dentro do setor público. Você teria as pessoas acolhendo as outras, amando mais, trabalhando mais. As pessoas com deficiência seriam vistas como pessoas normais, porque são pessoas normais. Sim. Cada um tem a sua limitação, sendo deficiente ou não. Sempre. Eu tenho minha limitação. Sim. E o deficiente tem sua limitação também. Mas só que ele tem algumas coisas que alcança mais do que a gente. E a gente também vai por aí. Eu acho que vamos fazer uma coisa igualitária. Esse é o sonho da gente. Parece utopia. Mas nós vamos chegar nesse... Não é. Nós vamos chegar, mas a gente tem que fazer isso dentro da nossa casa. Depois a gente faz no nosso bairro, igual eu penso, né? A gente fala muito de Arrozal, mas é uma cidade inteira, mas faz dentro da nossa cidade. E aí sim, aí acho que isso contagia e passa para outra cidade. E vou falar outra coisa, vou desafiar aqui e vou ter essa oportunidade, eu quero ter essa oportunidade daqui a 4 anos, se a gente tiver a oportunidade de ir conquistar, mesmo... né, o pleito. Conquistar o pleito, eu quero ter a oportunidade aqui de vir aqui junto com o Pezão, se a gente conseguir esses... Hoje nós somos pré-candidatos. Sim, né? exato. A gente tem... voltar aqui com vocês falando assim, fazendo a seguinte pergunta. Piraí, o que você acha que levou Piraí a virar a cidade modelo do país? É um desafio, mas nós vamos chegar. Talvez não seja em todas as áreas, mas pelo menos algumas. E vocês podem ter certeza que nós vamos virar modelo para o país de novo. Né? E aquilo que o Pezão deixou, que não foi dado sequência, vai voltar melhor e vai ampliar ainda as ações. Isso aí, vocês podem ter certeza que daqui a 4 anos nós estamos voltando aqui. Tá aí um político completo. Saúde, educação, políticas públicas, transporte, Perfeito. empatia... E né? o que mais me chamou a atenção, primeiro mandato, tá? Então, exatamente. Isso é muito interessante. Nós temos uma estrada, né? Sim. O primeiro mandato nós temos uma estrada. E o carinho, né, Marcel, que ele fala, né, das pessoas com deficiência. Muito interessante. Quem sabe também um dia o Além da Visão não vai poder dar um apoio para os deficientes de Piraí, já que hoje não tem uma escola, né, principalmente os deficientes visuais, né? Parece que não tem uma escola igual Barra Mansa, Volta Redonda tem, né? Barra Mansa, Volta Redonda. Acho que Piraí também merece alguma iniciativa nesse sentido, né? Porque eu não sei como é que os cegos lá, principalmente os cegos de nascença, ou os que ficam cegos muito cedo, como é que eles fazem, né? Para conseguirem a formação educacional, né? Sem esse apoio, né? Então é muito importante. O Marcel tem faculdade. É muito remoto o apoio. Conseguiu o caminho, né? É muito importante, né? Levar para essas pessoas, né? Tudo que hoje a gente tem de ferramenta tecnologia assistiva, para que eles saibam que, né, porque é cego, que está condenado a uma invalidez, né, digamos assim. Verdade. Mas vai ter, Marcel. Piraí vai avançar, com certeza. Para você ter uma certeza. ideia, a PADEF nos ajuda. Pois olha só que interessante. A PADEF nos ajuda. E a PADEF é de Volta Redonda. A PADEF A PADEF de Volta Redonda, através do Rodolfo. Rodolfo é um menino bom. E sabe, né? ajuda muito a gente lá. Tem várias pessoas que fazem tratamento na PADEF. É fantástico, né, o tratamento da PADEF. Você teve a oportunidade de ir lá, Marcelo? PADEF, já foi lá? Não, eu já fui, mas muitos anos atrás, ali na Vila Mouri, eu já fui lá. Cara, eu já fui lá para ser ajudado também na época, né? Sim. A estrutura que eles têm hoje é muito, muito piscina grande. aquecida lá, onde eles fazem tratamentos. Tudo tem lá. É uma coisa absurda. E as pessoas que estão lá fazem a coisa por amor. Sim. Não é por dinheiro, gente. Se fosse por dinheiro, fazia outra coisa. Não, isso. Exatamente. É lindo lá o trabalho. É muito bom. A gente Olha, Sena, foi um prazer, mas muito grande conhecer um pouco da sua história, que eu sei que você tem muita, mas muita tem que história. Voltar aqui, né? com tem que certeza. voltar. Depois, a gente quer mesmo que você volte, enquanto hoje você é pré-candidato. Foi uma surpresa aqui pra gente. Surpresa, mais ou menos. Porque depois que você foi contando a sua história, a gente já viu que isso é uma consequência, né, do seu trabalho. Que legal. Então, a gente quer que você volte enquanto candidato, né? Para que as pessoas possam saber da sua
dos seus projetos, de tudo Sim. aquilo. Mas, por enquanto, a gente está assim, muito honrado de poder contar a sua história, do seu trabalho, do prazer que você tem de servir ao povo de Piraí, né? Sim. O povo de Arrozal, eu vou dizer que eles são um pouco mais privilegiados, porque você está dentro ali, né? Sim. Então, conhecem você de perto, vivem com você. Então, é muito prazeroso ouvir que um político tem esse carinho de que as pessoas podem ligar, podem contar com você. Então, parabéns, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigada a todos que participaram. Vou passar para Antônio, depois o Marcel. Mas muito prazer mesmo de conhecer a sua Prazer história. todo meu. Muito prazer mesmo. Prazer meu. Eu vou falar aqui, mas eu sei que o Marcel vai fazer essa deixa aí do convite. Vai ou não vai, Marcel? Já sabe? O que é? É porque a gente vai querer que o cara traz o pé grande aí, pô. Sim, pô, com certeza. Ai, Antônio. Porque na próxima vez que você vier, como nós fomos pegos de surpresa, né? Nós fizemos o convite como pré-candidato vereador. Sim. E aí nós tivemos a honra, né, de você falar aqui que é pré-candidato Fiquei sabendo hoje, né, também. Olha que coisa boa. tô lá com o Pezão pré-candidato a agora. prefeito, e vai ser uma honra caso você queira trazer o Pezão, o convite já está feito. Que Sim. aí a gente faz uma jogada aqui completa. O pré-candidato a prefeito, que na verdade quando vocês voltarem já vai ser candidato. Sim. E vai ser uma honra Para te nós, ouvir então. um pouco mais. Para nós, então, vai ser uma honra dobrada. Pode ficar tranquilo. te Porque essa agradeço. dobradinha é uma dobradinha que vai... essa dupla vai longe. As portas estão abertas para você, para o Pezão vir aqui, né? Para a gente vai ser uma honra muito grande, né? Um Pezão que foi governador do estado, foi reeleito. Para a gente vai ser muito gratificante. Vai ser o reconhecimento do trabalho aqui que a gente tem feito. São as 2 garrafas de café dessa aí. A presença do Pezão. Não sei se ele bebe café igual eu não, mas tudo bem. A gente dá chamate pra ele, pô. E eu quero dizer que a sua história, para mim, foi muito interessante, muito inspiradora, né? Ainda mais que você é lá do São Agostinho também, onde eu cresci. Sim. Foi muito legal ouvir sua história, sua luta, né? Desde lá dos 13 anos, né? Sua força de vontade, né? Trabalhando 2 jornadas, né? Uma coisa impressionante. O cara é guerreirão. E isso se refletiu na sua carreira política, né? Junto com a população de Arrozal, de Piraí. E por isso que você hoje está aí, galgando níveis mais elevados na política, né? Como vice-prefeito aí, pré-candidato. Muito obrigado aí pela sua presença e pedir para o pessoal compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e dar o like, né? Que é muito importante, para que o YouTube entenda que a mensagem é importante e mande para mais pessoas conhecer a história aqui do nosso amigo Senna, pré-candidato a vice-prefeito de Piraí. Tá bom, pessoal? Piloto. Então, mas antes, Senna, de encerrarmos aqui nosso podcast, deixa aí pra gente as suas considerações, suas redes, suas referências, para que as pessoas também encontrem, né, esse trabalho que você tem feito aí para a população de Piraí. Olha, eu digo que eu me senti muito à vontade aqui de ficar com vocês. Foi um prazer enorme. Obrigada. Agradeço de coração Obrigado, o a gente também convite. agradece. Vocês são fantásticos, 3 aqui deram aula. Os 3 não, os 4, né? Tem o operador que tá ali também. O Gabriel, tá nos gente. ajudando bastante. Ele é um adoçante. Sem ele a gente não estava aqui. E dizer que a gente está à disposição. Eu espero ter correspondido, Sim, né, nossa. à altura, né, as nossas respostas e as nossas falas, para que a população entenda realmente a importância da política. A política ela é importante. Sim. Politicagem não. A politicagem ela é chata. Ela não serve para o nosso meio, para a gente que é pessoa do bem, a politicagem não serve. Mas a política, ela traz um benefício enorme para a nossa vida. Né? A gente vive em prol da política. A gente não pode viver em prol dos políticos, mas da política, sim. E quem faz a política são bons políticos. Né? Os maus políticos fazem politicagem. Sim. E eu fico muito honrado de estar aqui. E pode ter certeza que nós voltaremos outras vezes, assim que recebemos o convite, talvez numa outra condição. O convite E o já tá Pezão- feito. E o Pezão, com certeza, vai ter o maior prazer de vir aqui também, conversar com vocês, né, bater um papo e falar, né, da vida, falar da... Conhecer um pouco a vida dele, a Isso, história. Porque é. muita gente, Tem as muita gente. crianças de hoje, jovens, muita gente não conhece a história do Pezão. Pois E é, a o história Pezão dele é faz muito parte bonita. da O Pezão história. carregava, trabalhava, não carregava sacos de farinha nas costas isso, para cara. trabalhar. O Pezão é muito... ele é valente, é um homem valente. Né? E ele, eu tenho certeza que acho que é por isso que ele é humilde dessa forma, porque ele sabe, De onde ele passou veio. dificuldade, tem as dificuldades do Essência, dia a o cara tem dia essência. e trata todo mundo com carinho, com respeito, com a simplicidade absurda. É um cara
Sensacional. Fantástico. Sensacional. Tô aprendendo, esses 2 últimos anos, eu tenho convivido mais com o Pezão. O que eu tô aprendendo com esse homem, ele com a esposa dele, é uma coisa assim que... Pra vida toda. Pra vida toda. E com certeza a lealdade com ele vai fazer com que nós, lá na frente, né, consigamos aí realizar muito. E é o que a gente espera. Seno, você tem que voltar aqui mesmo, porque nós gostaríamos muito, né? Só que o tempo acaba não dando, né? Mas a gente gostaria de ter falado da deputada federal Laura Carneiro, que a gente sabe que é uma parceira sua, assim, Nossa... perfeita. Do deputado Munir, né? Que tem uma parceria. Então a gente vai deixar essa parte, porque senão a gente vai alongar muito, né, Marcelo? Para a próxima, apesar de que a gente já se despediu, mas é porque a bagagem é muito grande, cara. Então. A Laura Munir, eu falo rapidinho. A Laura Carneiro, ela liberou pra gente um recurso, uma emenda parlamentar, que a gente comprou um raio-x agora lá para Rosal. Nem tá aí no informativo ainda. A gente comprou um raio-x lá para Rosal, de uma emenda parlamentar dela, e comprou um carro pro CAPS, comprou um computador para a Secretaria de Saúde, para a organização, e comprou algumas coisas ainda que deram para a Secretaria de Saúde. Isso em uma emenda dela, e agora mandou pra gente um projeto do governo federal para práticas de esporte, que vai gerar 4 empregos, e ainda vão praticar esporte, vôlei, basquete, que a gente não tem lá. Isso é coisa da Laura. O Munir, os projetos do governo do estado. O último que ele fez foi uma carreta do trabalhador que levou lá para Rosal. Sim. Ele conseguiu, né, através do pedido dele, uma carreta do trabalhador. A gente conseguiu, em um único dia, sem a gente influenciar, sem nada, a carreta do trabalhador estava lá, a gente conseguiu colocar 52 pessoas para trabalhar em um único dia. Olha que coisa boa. Então, como é que não fica parceiro de umas pessoas dessa? Cara. Né? Então, a gente está rodeado de pessoas boas e vai por aí. A gente vai encerrar esse assunto aqui, porque senão a gente vai ficar até meia-noite, porque o cara tem uma bagagem incrível. E a gente gostaria mesmo, Seno, que você aceitasse o convite para estar vindo aqui uma próxima vez. Convite aceito. Tá? Convite aceito. E é isso, cara. Eu não quero nem falar mais nada, não, porque senão eu vou ficar puxando aqui, que eu sei que o negócio aqui é profundo. Não, a gente esquece até da hora. Então, muito obrigada. Se quiser falar das suas redes, né? O Marcel vai te passar aí. Falar das suas redes, né? Como é que faz para as pessoas te encontrarem no Instagram? É fácil. A gente tem no Instagram é cena.piraí, @cena.piraí, não tem como errar. E dali você encontra meu WhatsApp, tem minhas contas, tá tudo ali. Meu número de telefone, tem... Instagram acha tudo lá. Tem Cena, www.cena... É o site. O site também. Tem um website também. Eu entrei lá no site. Tem um site também, a gente a correria tá muito grande, a gente talvez não tá alimentando tanto, mas tem lá as informações da gente lá. Então procura lá, procurar o Cena Piraí, a gente já encontra. Cena com N só, viu? Tá jóia. Então fica tudo certinho. Esse é o piloto. Gente, um beijo a todos. Muito obrigada, viu? Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado, viu? Com Deus. Ali o Cena piloto.